Aqui na mentoria, a gente sempre está selecionando criteriosamente os temas, os mentores, porque a gente realmente se preocupa em trazer conhecimentos práticos aqui para vocês. E eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade de participar aqui do ao vivo, mas faz toda a diferença, porque no ao vivo é o momento da gente interagir online, tem pessoas do nosso grupo de todos os estados, é uma oportunidade de a gente se apresentar, tirar nossas dúvidas, ajudar com as nossas contribuições. Então, assim, isso aqui, gente, é muito valioso. O Cláudio, ele tem mais de 20 anos de experiência na área dele. Ele vai trazer um conhecimento aqui para a gente dentro do grupo que ele poderia cobrar muito caro se ele fosse vender isso isoladamente. Então, realmente, é muito importante a gente valorizar esse momento que a gente tem aqui toda segunda-feira, 8 horas da noite, tá? Geralmente, a gente tem aí uns 40 minutos de conteúdo, mais uns 30 minutos de interação. Os mentores, eles sempre buscam fazer aulas bem interativas mesmo, para ir tirando dúvida. Então, interajam com a aula, vão comentando no chat. Quando vocês tiverem dúvida, pode reagir aqui levantando a mão, que nos momentos que for pertinente, o Cláudio vai liberando para vocês, tá? Pode tanto fazer contribuições com a aula, como tirar dúvidas. E passando mais uma informação aqui, hoje nós teremos a aula do Cláudio na próxima segunda-feira. Por ser feriado, a gente vai dar uma pausa e aí a gente vai voltar na outra segunda, tá? E a gente vai divulgar o tema para vocês, tudo direitinho. Mas realmente se programem para estar aqui com a gente. Vou já passar aqui para o Cláudio poder começar. Quem também puder aí fazer um story, quem estiver gostando da aula, a gente pode ir fazendo story, aqui a gente colabora um com o outro. Então, da mesma forma que o Cláudio vai colaborar com o conhecimento dele, a gente pode colaborar também divulgando o trabalho dele, falando o que a gente gostou ali, passando o nosso feedback, tanto nas redes sociais, o Connect sempre reposta vocês, quanto também no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? O Cláudio, ele é especialista, ele tem uma vasta experiência aí na área financeira, é mentor, consultor, enfim, eu vou deixar ele se apresentar melhor aqui para vocês, mas o tema de hoje é realmente essencial para quem empreende. E eu estou aqui, Cláudio, empolgada, viu, para aprender com você. Vou te fixar para ficar melhor. E a palavra é toda sua. Beleza, Bia, obrigado aí pela introdução. Enfim, meu currículo foi até colocado ali, nem gosto de falar de currículo, né, mas um pouquinho da nossa história foi colocado já ali no WhatsApp, né, então tem uma passagem por bancos, etc., mas no foco hoje aqui é, de fato, trazer, pessoal, eu vou até já compartilhar minha tela aqui, trazer para vocês um tema, assim, bem relevante, que a gente tem visto cada vez mais empresários buscando esse assunto, tirar essas dúvidas, né, sobre o que a gente vai falar aqui hoje, e de fato o que a gente falou lá no nosso título, né, na nossa chamada, valuation e as decisões que aumentam o seu equity, né, e já trazendo a questão do equity aqui. O equity nada mais é do que o valor da sua participação na sua empresa, no seu projeto, no seu negócio, né. Então, eu sou Cláudio Sotana, sócio da Evolua Consultoria. Nós fazemos aqui, então, fusões e aquisições, M&A, tributário, societário. Então, alguns avisos, né, recados importantes. O objetivo aqui que não seja, né, nenhum monólogo, não vou descarregar aqui um monte de informações para vocês, até porque a gente teria que ficar uma semana falando aqui sobre esse tema, se fosse aprofundar. Então, eu gostaria bastante, pessoal, de que a gente tivesse muita interação aqui, então fiquem à vontade para chamar, para comentar. Vai ter momentos que eu vou pedir para vocês sinalizarem aqui, né, interagirem, responder sim ou não, para a gente sentir, e quanto mais vocês interagirem, melhor, porque a intenção é que vocês se provoquem. Eu quero que vocês saiam daqui inquietos, para que vocês possam aplicar a partir de amanhã isso aqui que a gente vai falar no negócio de vocês, né? Então, primeiramente, até parabéns pela Bia, por todo o time aqui, né? Pelo Guilherme, do Connect, por esses encontros, né? O grupo tem crescido muito, a gente tem empresários de vários setores, né? Muito network, muito conhecimento, e esses encontros semanais, eles contribuem bastante, né? Para o conhecimento, encurtam alguns caminhos e desafios. Toda semana a gente tem algum tema aqui interessante que, como a Bia até falou aqui, né, se a gente fosse estudar muitas vezes, até pela questão técnica, às vezes você demoraria ali 4, 5, 6 horas para você poder absorver um conteúdo que
Hoje a gente está aqui, vai falar em 40, né, 35, 40 minutos, e depois também vai ter um espaço para a gente interagir. Então, eu quero honrar bastante esse investimento que vocês estão fazendo hoje aqui, que, na verdade, é o mais caro, que é o tempo de vocês. Ou seja, vocês estão aqui abrindo mão, muitas vezes, de estar com a família, de estar num jantar, ou estar resolvendo alguma coisa na empresa. Então, eu quero realmente honrar essa uma hora e pouco que a gente vai passar junto aqui, para que vocês saiam daqui melhores do que vocês chegaram. Então, papel e caneta na mão, bloquinho de notas aberto. Quero que vocês cheguem amanhã nas empresas, ou hoje à noite já, quem já quiser. Poxa, o que eu posso aplicar no meu dia a dia? O que eu posso... o que tem de diferente que eu ainda não estou enxergando no meu negócio para poder aplicar. E caso sua dúvida não seja sanada hoje, enfim, passe alguma questão, eu estou à disposição lá no grupo, é só me chamar para a gente conversar. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, quando eu falar aqui M&A, eu estou falando de Mergers and Acquisitions. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que compra e venda de empresas. Então, quando o mercado, né, fala que tá, poxa, o mercado de M&A, aconteceu isso, aconteceu aquilo, deixa eu pegar até uma canetinha aqui para a gente ir se orientando. Porque o mercado de M&A está crescendo, o mercado de M&A, etc., etc., a gente está falando de compra e venda de empresas. Vou pegar a caneta aqui que fica melhor. Então, M&A é a tradução de Mergers and Acquisitions, que é fusões e aquisições, compra e venda de empresas. E aí vocês devem acompanhar o noticiário, né, empresarial, ou muitas vezes até em jornal, né, do dia a dia, aparece algumas notícias ali. Poxa, empresa tal comprou tal empresa por... E normalmente são dezenas, centenas de milhões de reais, que essas operações são transacionadas e são noticiadas. Eu até trouxe aqui, né, uma recente, que é a JBS, comprou uma das maiores, né, produtoras aí de ovos, e está uma polêmica até, né, por conta do preço do ovo. Então, essa operação, em particular, você veja, ela é uma operação grande, de 1,9 bilhão, praticamente 2 bilhões. Então, hoje, o que a gente vai falar aqui? De como que isso acontece na prática e como que isso acontece em empresas de todos os tamanhos. Mas, o principal, como você, como empresário, você pode, primeiro, trazer isso para a sua realidade, porque é possível. Todo dia tem gente comprando e vendendo empresa, mas o principal é como você, que tem a intenção de trazer um investidor, de fazer uma fusão, uma aquisição, como você melhorar a sua operação, ou seja, quais são as operações do dia a dia, as ações práticas que você pode tomar na sua empresa, pensando em aumentar o valor do negócio. Então, esse aqui vai ser o nosso foco hoje aqui no evento. Então, voltando àquela notícia ali, né? A empresa tal comprou outra por cento e poucos milhões, 200 milhões, 1 bilhão, etc. E se fosse você vendendo a sua empresa? Você já pensou vendendo a sua empresa por alguns milhões? Vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade, né? 50 milhões, talvez, 30 milhões, 20 milhões, que seja. Pensa na sua realidade, no seu tamanho do seu negócio. O que você faria com esse dinheiro? Vamos colocar um valor aqui, 30 milhões de reais. O que você faria com isso? Você iria se aposentar? Viver de renda? Deixar o dinheiro lá no banco, só rendendo todo mês? Ia trocar de casa? Fazer uma viagem? Comprar o carro dos sonhos? Ou você ia abrir outro negócio, como a maioria dos empresários faz? Qual é o sonho que você ainda não realizou? E muitas vezes, pessoal, a gente acaba não pensando nisso, em não vender uma operação, porque às vezes a gente foca só no dia a dia, ou seja, quanto que eu vou faturar esse mês, quanto que eu vou faturar esse trimestre, quanto que vai me sobrar. Ou seja, a gente está focando muitas vezes só no resultado da operação, ou seja, só em extrair aquela margem que a gente tem da operação para o nosso dia a dia. E o que a gente está falando hoje aqui é que, sim, você pode pensar em trabalhar a sua empresa, preparar ela, pensar em aumentar o valor e vendê-la. Por que não?
Tem gente que faz isso todos os dias acontecem compra e venda de empresas, entrada e saída de investidores nos negócios. Então, é o que eu estou falando aqui. O M&A, ele é acessível para todos os tamanhos. Todo dia tem gente fazendo, comprando e vendendo empresa. E esse aqui é o nosso foco aqui, de como a gente vai aumentar o valor do negócio com ações práticas. E vindo agora, então, um pouquinho para a realidade. Eu acredito, pessoal, e pelo que eu tenho conversado com a grande maioria, em 3 grandes pilares hoje, quando a gente fala da questão empresarial. Então, nós temos ali modelo de negócios, vendas e pessoas. O nosso foco hoje aqui vai ser modelo de negócios. Então, sempre que eu estiver falando sobre alguma questão, eu não estou falando de vendas, pessoas, por quê? Vendas é um mundo à parte. Tem vários profissionais aqui, inclusive, que falam muito bem de processo de vendas, como aumentar vendas, marketing, etc. Eu não estou falando da gestão de pessoas, do dia a dia. Tem muita gente boa aqui falando disso. Estou falando sempre do modelo de negócios. E aí a gente tem aqui uma série de questões quando a gente fala de modelo de negócio. Ou seja, qual que é a proposta de valor da sua empresa, do seu negócio? Qual que é o problema qual que é o problema que a gente está resolvendo? E muitas vezes a gente se apaixona pela nossa solução e não pelo problema que a gente está resolvendo. A gente precisa se apaixonar pelo problema que a gente está resolvendo. Quais os benefícios diferenciais que a nossa empresa, o nosso negócio está oferecendo, ainda na proposta de valor? Como o produto ou serviço se destaca da concorrência? Qual que é o nosso mercado-alvo? Né? O que a gente está focando aqui? Quem são os nossos clientes ideais? Qual o tamanho do mercado, da demanda potencial? Como que esses clientes tomam as decisões de compra? Como que é o nosso relacionamento com o cliente? Como que é o atendimento, o suporte ao cliente? Como que estão as nossas estratégias para retenção e fidelização? Né? A gente hoje fala muito de LTV, de CAC. Isso tudo impacta na nossa receita, na nossa DRE, no nosso resultado. Como que é qual que será o tom de comunicação e os tons, o tom de comunicação dos canais que a gente está utilizando, né? As várias fontes de entrada de clientes. Como são as parcerias estratégicas? Quais fornecedores, distribuidores ou parceiros são essenciais? Os recursos-chave. O que é indispensável hoje para essa empresa operar? Pensando em tecnologia, patentes, marcas, algum risco relacionado nesse negócio, dependência de determinado recurso? Como proteger esses ativos estratégicos? As estratégias de crescimento e escalabilidade. Ou seja, esse modelo de negócio atual da sua empresa, ela permite uma expansão rápida? Eu quero que vocês reflitam isso. Como que vocês atraem e fidelizam o cliente de forma eficiente? Existe alguma barreira de crescimento que precisa ser superada? Como está o mercado concorrencial? Então, esses são alguns desafios que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de modelo de negócio. Então, assim, voltando um pouco agora para a prática de hoje. O tributário e o societário, e daqui a pouco a gente vai retomar lá na frente, eles são apoio e alavanca de crescimento, pensando em melhorar o valuation, e essas ações são a prática do dia a dia, para aumentar esse equity na sua operação. E agora sim a gente entra no nosso assunto de hoje, que é algumas questões bem práticas, bem aderentes com a questão tributária e um foco também na questão societária, que é o que a gente pode falar. Como eu falei, eu não estou falando em processo de venda, não estou falando em pessoas também. Quando eu falar em pessoas aqui, estou falando muito mais no aspecto societário, nas suas parcerias estratégicas e como você se relaciona com os seus sócios, que é um dos exemplos aqui. Então, voltando aqui. Pensando no tributário e no societário, o que as ações práticas impactam no dia a dia? Como que está a estratégia de financiamento e capitalização da sua empresa, do seu negócio? Como que essa empresa, como que você está se financiando? Quanto de capital próprio que você colocou? Tem investidor?
As dívidas são bancárias? Como que você toma crédito hoje? Existe um planejamento de fluxo de caixa e gestão financeira? Quais são os riscos financeiros e como mitigar essa operação? E uma pergunta bônus aqui. E aí eu gostaria que vocês respondessem de verdade, bem sinceros, tá? Quem aqui vive somente do seu prolabore definido mensal? Todo mês tem lá um valor que você vai lá e pega só aquilo da empresa. Só responde sim ou não, só para a gente sentir aqui como é que vocês estão. Como é que está aí, Bia, a interação do pessoal? A Maria, sim, a Paulina também. Então, vou considerar que o restante que não se manifestou, aí, ó, Guilherme falou, não sei ainda, mas sei que faço errado. Isso aí, Guilherme. Então, assim, a maioria dos empresários, pessoal, ainda vive de uma forma que, poxa, esse mês deu para tirar 5 mil, vai lá e tira. Mês que vem deu para tirar 10 mil, vai lá e tira. Esse mês não deu para tirar, não tira nada. Então, essa é a realidade da maioria dos empresários. Mas o ideal é que você defina um valor que você vai se remunerar fixo, né? Seja de retirada, seja de prolabore, mas que você seja remunerado pela sua posição na empresa e que ao final do ano, ou ao final do semestre, ou ao final do trimestre, você aí sim faça uma retirada de lucro da empresa e também considere uma parte disso para ficar como reinvestimento na empresa, porque senão você vai estar sempre alavancado. Sempre você vai precisar de alguma coisa na pessoa física, e muita gente às vezes até mistura as contas, né, de pessoa física com jurídica, e sempre você vai estar naquela corrida ali. Poxa, esse mês eu preciso tirar 15 mil da empresa aqui. Você vai lá e tira 15 mil, sem saber se aquilo é lucro, se tem fluxo de caixa, enfim, está lá na conta, vai lá e tira, se é cheque especial, vai lá e tira, né? E aí, voltando aqui para o nosso tema, né? A questão de governança. Existe um modelo de governança estruturado, e quando a gente fala de governança, pessoal, muitas vezes, né? E aí até trazendo um pouco da minha jornada, né? Governança corporativa parece que é um bicho de sete cabeças. E a gente até falou esses dias, na segunda passada, na reunião que o Albertini trouxe, na mentoria, que a governança, ela precisa ser adequada ao tamanho do negócio. E quando a gente fala governança corporativa, a gente está falando de órgãos de governança, comitês, conselho de administração e etc. Mas não precisa necessariamente você ter tudo isso formalizado, os órgãos estabelecidos, não, é você ter um norte de como você vai tocar esse negócio, o que você espera disso e como que você toma as decisões do dia a dia. Como é que está a estrutura jurídica e regulatória da sua operação? Qual é o melhor regime tributário para esse negócio? Existe algum risco de passivo legal trabalhista? Em relação ao modelo operacional e logístico, como que será a produção, entrega o produto ou serviço? Esse modelo é escalável? Como que você garante eficiência e qualidade na operação? Modelo de receita e precificação. Aqui é um ponto que o pessoal acaba errando bastante. Às vezes, por uma concorrência, para cobrir preço, né? Você acaba reduzindo, dando desconto, mas às vezes isso é pior. Quanto mais você vende com essa mentalidade, muitas vezes você está prejudicando o seu negócio. Então, às vezes é melhor você deixar de vender do que você vender com margem negativa. Se você não considera o seu tributário, às vezes é melhor você deixar de vender do que ficar vendendo para tomar preço, para tomar o cliente. Então, canais de distribuição e venda, né? Como que ele chega até o cliente? Quando você está precificando, se você tem algum tipo de entrega, enfim, como que esse produto, esse serviço chega para o cliente? Você está considerando isso na sua precificação, na sua rentabilidade, a sua estrutura de custos? Quais são os principais custos fixos e variáveis? Né? A gente falou aqui um pouco de venda. A operação está financeiramente sustentável? Há uma oportunidade de otimização de custos? A gente sempre, muitas vezes, foca em aumentar a venda, aumentar a venda, aumentar a venda, mas esquece de reduzir custos, cortar despesas desnecessárias. Então, sempre que você aumenta a sua venda, você divide esse aumento com uma série de parceiros. O primeiro dele é o governo. Depois tem fornecedores, funcionários,
né, etc, 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 aluguel, e você é o último a ser remunerado. Então, se você foca só em aumentar a venda, você está dividindo esse aumento com os parceiros. Muitas vezes são indesejados. Agora, quando você reduz custo, tudo que você reduz custo, inclusive tributário, é 100% no bolso. Então, essa é a ideia aqui da gente pensar em algumas ações práticas de melhorar a sua operação e melhorar o valuation do negócio. Então, voltando, pessoal, lá no começo, onde a gente falou das operações, né, de compra e venda de empresas. Poxa, empresa tal comprou empresa tal. E agora eu queria saber aqui, quem de verdade sabe o valuation da sua operação? Quem aí tem o valuation na mão? A Bia não tem. Ninguém tem, pessoal? Ô, Bia, eu vou fazer um negócio que eu não tinha programado aqui. Acho que a maioria de vocês conhece Shark Tank, né? Então, eu vou abrir aqui, se tiver um corajoso aqui, para fazer um pitch de 2 minutos. Nós vamos simular um Shark Tank aqui, mas tem que ser de bate-pronto. Alguém quer fazer um pitch aqui de investimentos? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ninguém quer vender sua empresa. Tá bom. Então, vamos lá. Pessoal, estou com 10 milhões aqui para fazer um investimento. Qual que é o percentual da sua empresa que eu teria? E se fosse 5 milhões? E se fosse 1 milhão? Quanto por cento que eu teria da sua empresa se eu fosse investir agora? Essa é uma provocação para vocês levarem para casa. Eu posso tentar. Ó, temos um corajoso aqui, ó, Alessandro. Isso. Vai fazer o pitch, Alessandro? Olha, vou tentar, né? Eu Então, não tenho lá, experiência, não, mas vou tentar. Deixa eu colocar o cronômetro aqui, ó. 2 minutos rodando, tá? 1, 2, 3 e valendo. Então, basicamente, a gente tem uma empresa de comercialização de energia, é um consórcio. Essa empresa, ela loca, compra crédito de energia dos investidores e vende para clientes finais. Então, basicamente, quem tem conta aí de 200, 300, 400 reais, a gente fornece energia, dando um desconto aí de 20% a 25%, né, dessa energia ofertada, e, por outro lado, a gente compra essa energia dos investidores com 40% de deságio. Então, é um negócio que hoje tem muitas pessoas investindo em usina solar e que precisa vender energia. Eles não têm como fazer essa venda para vários clientes, porque o modelo de negócio, a Lei 14.300 da energia solar, estabelece que se for num sistema de alto consumo remoto, a pessoa tem que vender para um cliente apenas e passar tudo para o mesmo CPF. No caso, quando a nossa empresa, ela pode vender para vários clientes diferentes, sem mudar a titularidade de conta. Então, por conta disso, a gente consegue fazer várias vendas de energia e é um modelo que a gente consegue escalar, né? Sempre que a gente faz uma venda, a gente pede indicação para o próprio cliente. Ele é uma venda que a gente considera relativamente fácil. Quem é que não quer ganhar um desconto, né? E por conta disso, esse modelo de negócio tende cada vez mais crescer. A gente vê aí o país precisando de energia, qualquer tanto que o país começa a crescer, precisa de mais energia, precisa investir mais em solar, né? Então, por conta disso, o que acontece? A gente consegue ter essa rentabilidade aí mensal, sem ter que fazer investimento. A nossa empresa, a gente não tem aporte financeiro nosso, e em compensação a gente usa a usina dos clientes. Acabou. Tá, ok. Não sei se eu consegui, eu acho que eu me enrolei, eu nunca tinha feito isso. Mas é isso mesmo. Eu falei que ia ser prático e o objetivo aqui é a gente se ajudar, tá? Pessoal, quem ficou interessado em investir na empresa do Alessandro? Só dá um joinha ou não, sim ou não, não precisa nem comentar. Beleza, vou fazer algumas perguntas aqui, Alessandro, e aí Certo. Resposta bem pontual, tá? Certo. Quanto que você quer de investimento hoje?
1 milhão. Por quanto por cento do negócio? 50%. Por quê? Porque, basicamente, a estimativa nossa, em 3 anos, é que a gente vai estar tendo uma receita de 150 mil mês. Então, essa foi a conta. 3 não, em 2 anos, eu acredito que nós já vamos conseguir isso. Certo. 150 mil mês. E Então, qual é a margem que você vai deixar em 2025? então, esse consórcio de energia, de venda de energia, foi aberto esse ano. Então, esse ano a gente está com a expectativa de ficar no 0 a 0. A partir do próximo ano, final do próximo ano, a gente já estima aí que vai estar com 1 megawatts de energia, e por isso nós vamos ter esses 150 mil livres mensais. E qual que é hoje, pelo que eu entendi, pelo tamanho da conta, é pessoa física, né? Que você Não, pode vender pessoa física e pessoa jurídica. Tá. Contas acima de R$ 200 já vale a pena para nós. E até 14 mil reais mês. E esse R$ 1 milhão vai ser investido no quê? Na própria empresa. No quê? Hã? No quê? Tá. Aquisição de. Hoje a gente já fez aquisição de software, de sistema, então para o que a gente já teve de investimento na empresa e principalmente a parte de vendas, a parte comercial, para poder captar esses clientes aí. Quanto que é o CAC hoje? Não sei nem te responder o que é isso, CAC. CAC é o custo de aquisição de clientes. Quanto que você investe, quanto você gasta, né? Para Tá. cada cliente que você converte. Essa foi, para ser sincero, esse foi o primeiro mês que começamos. A gente conseguiu vender, até agora, no mês de fevereiro, 30 mil em energia com um vendedor apenas. 3 mil reais. Entendeu? Certo. Então, por isso que a gente faz uma conta quando você multiplica aí pelos próximos 24 meses, você vai ver que vai ter uma rentabilidade boa. É um negócio muito bom. Quantos sócios são? Somente eu. Certo. E você tem outras empresas, outros negócios e dedicação exclusiva? Temos outra empresa, que aí no caso é a de energia solar, que vende sistema solar, você entendeu? É a que constrói as usinas de investimento. Tá no ecossistema, né? Isso. Entendi. Pessoal, com essas informações que o Alessandro trouxe agora, alguém mudou de ideia em investir no negócio dele? Alessandro, primeiramente, parabéns, tá? Pela iniciativa de se expor aqui, e o objetivo mesmo é isso, cara, a gente fazer uma vez, perder o medo, tá? E, de fato, investidor, ele te coloca contra a parede mesmo, tá? Quando você faz a gente chama isso de pitch de elevador, né? Quando você tem ali uma oportunidade única de falar com o investidor, e às vezes é isso mesmo, é 3 minutos, e, cara, é a chance da sua vida, tá? Então, parabéns, lógico que foi só um exercício aqui, mas parabéns pela iniciativa e para a gente fazer um pequeno exercício aqui, tá? Okay. Legal, muito bom. Obrigado. Eu até coloquei aqui, né? Tá na tela, né? Onde vai ser investido o dinheiro? Quando a gente pensa no investimento, cara, é marketing, é logística, é sistemas, é imobilizado, né? No caso de ativos, é para importar, é para exportar, ou pode ser até para comprar uma outra empresa para expandir. Então, essas são algumas perguntas básicas que o investidor faz e tem que estar na ponta da língua para responder. Então, quando a gente estuda um negócio, né, é que eu falo aqui, ó, é a tese de investimentos, né, que está aqui embaixo. Quando a gente estuda um negócio para apresentar para o investidor, às vezes tem questões que ele nem vai perguntar, mas você tem que estar com esse arcabouço de informações prontas, porque às vezes você está na frente do investidor que vai mudar o seu negócio, daqui a pouco eu vou até falar sobre um exemplo prático disso, vou trazer na tela aqui, e se você bobear, pestanejar, não tiver as informações ali na hora que ele pedir, ele fala, beleza, próximo, arruma aí e fala com a minha secretária e marca uma reunião e nunca mais te atende. Então é isso mesmo, cara. Legal, obrigado por participar, tá? Então, voltando aqui, né, ao nosso tema aqui. Todo dia, pessoal, todo dia tem gente comprando e vendendo participações em empresas. A grande questão é, muitas vezes, não são feitos os contratos, nem o contrato básico de compra e venda. Simplesmente a pessoa fala, olha só, eu tenho uma oportunidade aqui, né? Às vezes o investidor está buscando, eu vou colocar aqui 1 milhão e vou
ser sócio de 50%. Às vezes não faz nem o contrato de compra e venda, só vai lá e altera, né, com o contador, o contrato social e o cara passa a fazer parte de 50% do negócio. Então, às vezes é isso. Quando muito fazem valuation, né? Pouquíssimas vezes são valuation, o valuation é feito. O tributário e o societário deixam muito dinheiro na mesa, né? A gente nem avançou aqui nas questões com o Alessandro, mas você tem um planejamento tributário e o seu societário está bem acertado, e aí volta, né, Bia, o que o Bertini falou na semana passada, né? De acordo de cotistas, você deixar isso muito bem estruturado, ajuda a aumentar o valuation do seu negócio. Porque às vezes você tem um projeto bom, um plano de negócios bom, e aí Excel, PowerPoint aceita tudo, né? Mas na hora que o investidor vai pegar os detalhes da sua operação, e você está com tributário e societário ruim, você deixa dinheiro na mesa. Outra questão são sócios cítricos, né? Muitas vezes o pessoal sai abrindo CNPJ, coloca irmã, vizinha, tio, mãe, um sócio, e às vezes dentro de um negócio tem ali 3, 4 CNPJs rodando, aquele descontrole todo, e na hora que aparece uma oportunidade, às vezes tem até um valuation bom, mas o investidor olha para aquilo, e tem um monte de gente envolvida que às vezes não tem relação com o negócio, o valuation vai lá para baixo. Por que vai lá para baixo? Porque o investidor ele vai querer se resguardar. Então, ele fala, bom, eu estou entrando num negócio que está tudo bagunçado, eu vou entrar num valuation menor, eu vou fazer algumas provisões para que, se der problema, eu tenho um capital aqui resguardado para me precaver e me isolar desse tipo de problema. Então, um acordo de cotistas, por exemplo, né, com direitos, deveres, obrigações, a própria questão do valuation, ele é essencial para deixar o negócio organizado e não deixar dinheiro na mesa. E aí, o que é o valuation, pessoal? O valuation, ele é uma medida econômico-financeira que ele é o valor base utilizado para essas operações de compra e venda. Ou seja, minha empresa fatura, sei lá, 200 mil mês. Então, dá 2 milhões e pouco por ano. Quanto é que ela deixa de resultado no final das contas? Então, o valuation é entender quanto que esse negócio ele vale hoje na prática. O valuation também prepara os sócios e os assessores, né? Ou seja, uma empresa que vai buscar um investidor para apresentar o negócio para esses investidores. Ele serve de parâmetro para ajudar ali na questão das melhores estratégias, né? Entender se a operação está criando ou destruindo valor ao longo do tempo e os pontos críticos e força do negócio. Por quê? Muitas vezes a gente está olhando só receita, despesa, lucro, mas às vezes aquele lucro que a empresa está deixando na última linha, às vezes é um resultado menor do que a taxa de juros básicas, por exemplo, que a economia está cobrando. A gente está vendo, né, esse aumento dessa taxa básica hoje. Então, às vezes, você está rodando ali para ter uma margem líquida de 5%, e você está se esforçando, está deixando ali. Então, às vezes, é melhor pegar esse dinheiro e deixar aplicado numa renda fixa e viver de renda. Então, são algumas provocações que o valuation traz para a gente poder entender. E um exemplo bem legal que eu gosto de trazer aqui, que é o da casa e o do carro. Ou seja, se a gente fosse comparar o valuation de um carro, é a tabela FIPE. O que a tabela FIPE diz? Que um carro XYZ, esse aqui é um fastback, se eu não me engano, né? Então, o fastback, sei lá, 2014, modelo XYZ, ele vale, sei lá, 150 mil. Mas o que muda quando a gente olha dois fastbacks do mesmo modelo, que tem a mesma tabela FIPE? Vocês concordam que um pode valer, ao invés de 150 da tabela FIPE, pode valer 170? E o outro, ao invés de 150, pode valer 120? O que muda de um fastback para o outro, no caso aqui? Que eles têm a mesma tabela FIPE. Poxa, um está mais rodado que o outro, questão de quilometragem. A pintura de um está melhor do que o outro. O pneu está mais gasto que o outro. Um fez a revisão na concessionária, o outro não fez. Conservação do interior, etc, etc. Então, mesmo que a tabela FIPE deles é a mesma, quando a operação, né, vai vender eu vou vender esse carro no mercado, todas essas questões e outras são avaliadas também para poder ter uma liquidez maior ou menor desse carro. Então, embora exista a tabela FIPE, o carro pode ser negociado e muitas vezes é por um valor diferente, para cima ou para baixo. Então, essas questões aqui, trazendo o exemplo do carro, elas aumentam ou diminuem o valor do carro aqui. E a casa?
Então, se a gente pegar aqui, sei lá, normalmente o pessoal fala, né? No Marista, o valor do metro quadrado é 16 mil. No Flamboyant, o valor do metro quadrado é, sei lá, 20 mil. Então, vamos pensar assim, 2 casas no mesmo condomínio, onde, teoricamente, o valor do metro quadrado da casa, ele é o mesmo. O que diferencia uma casa valer mais do que a outra? Poxa, uma casa, às vezes, tem piscina, a posição do sol, às vezes uma é nascente, outra é poente, então depende do que o cliente quer. A posição no condomínio, né? Uma é mais perto, sei lá, da entrada, do lazer, a outra é lá no fundo. O modelo da casa, né? Uma é mais moderna, tem projeto de iluminação, biriri, parará, e o estilo. Então, mesmo quando a gente fala de uma casa em que, teoricamente, o valor do metro quadrado ela são iguais, esses quesitos aqui, eles diferenciam, no caso do carro e da casa, para cima ou para baixo. Então, o valuation é o valor do mercado, é um valor que é aceito pelo mercado, mas na hora de você negociar, você pode pedir mais ou menos, dependendo do seu interesse. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém tem algum exemplo, alguma dúvida para a gente falar? Fiquem à vontade. Beleza. Então, aqui, a gente começa a entrar em um exemplo do que é um valuation. Então, hoje, basicamente, são 3 metodologias em que a gente avalia uma empresa, um negócio, uma operação. Fluxo de caixa descontado, múltiplo de mercado. Depois vocês vão receber isso aqui, tá, pessoal? Ficou um pouquinho pequeno, mas depois a gente vai compartilhar. E aí, Bia, se você puder até pensar numa melhor forma da gente mandar, não sei se mandar os interessados lá no WhatsApp, enfim, aí fica a critério de vocês, tá? Mas o que eu queria trazer aqui... Esse material, especificamente? Isso, a gente compartilha depois. Eu acho que seria bem legal, Cláudio, pedir para o pessoal lá tirar uma fotinha aqui da aula, te marcar, e aí todo mundo que for te marcando, você pode ir enviando no próprio Instagram. Mas se quiser também enviar lá no grupo, fica à vontade. É só por um aspecto de colaboração mesmo, o pessoal marca você lá e recebe esse material que com certeza você levou um tempo aí para poder estruturar, organizar, né? Então, da forma que você achar melhor, tá? Beleza. Então, pessoal, fiquem à vontade aí para tirar a print da tela, marcar, Instagram, de alguma forma, cheguem até mim que aí eu vou mandar esse material, tá? E aí, voltando aqui à metodologia, né? As principais metodologias. Então, a principal hoje usada, pessoal, é o fluxo de caixa descontado, que a gente vai avançar um pouquinho na frente, e também o múltiplo de mercado, tá? Tem uma terceira que ela é pouca usada, que é quando a gente fala do valor patrimonial. Ela é a menos usada, mas, enfim, é basicamente você pegar o balanço patrimonial da empresa, olhar o patrimônio líquido, tirar depreciações, etc., e avaliar ali pelo patrimônio líquido, descontando algumas contas, né? Muito usada quando você vai liquidar uma empresa, encerrar uma empresa, ou a empresa tem muitos ativos, né? Uma indústria, uma transportadora, que tem muito caminhão, etc. Mas as principais hoje são essas duas aqui, que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente. Então, o fluxo de caixa descontado, só retomando, é quando a gente olha para frente, ou seja, para onde que esse negócio está indo, quais são as projeções de faturamento, resultado, etc. No caso do Alessandro, que trouxe aqui o exemplo, né? Poxa, qual é o tamanho desse mercado? Quanto que a gente consegue faturar? Qual que é o resultado líquido que a gente vai ter em 2025, 2026, daí para frente? E aí a gente traz isso a valor presente, ou seja, quanto que isso vale hoje. O múltiplo de mercado, que é a outra metodologia, é quando a gente compara a empresa que a gente está avaliando com uma empresa maior, que normalmente divulga essas informações no mercado. Então, eu vou dizer. E aí, muitas vezes, a empresa que tem ações em bolsa, ou seja, eu tenho ali, rapidamente, né, de forma instantânea, quanto que aquela empresa, quanto que o mercado está precificando ela naquele momento. E aí, usa alguns indicadores. Poxa, a empresa está operando sei lá, 8 vezes o EBITDA, ou 10 vezes o lucro líquido, e assim por diante. Basicamente, uma regra de 3, né? E aí, trazendo aqui, isso aqui é uma operação real, tá, pessoal, que a gente fez de um cliente, obviamente não tem os dados aqui, deixa eu ver se eu não esqueci de tirar os dados, não coloquei. Onde a gente fez essa operação para ele, e aí o ponto aqui que mais interessa para a gente, pessoal, a importância da gente ter, todos os nossos dados bem estabelecidos, a gente poder saber exatamente quanto que a gente fatura, quanto que a gente tem de despesa,
quais são as margens que a gente tem até o lucro líquido, e ter isso muito bem encaminhado. Vejam bem aqui, ó, essa operação, ela estava faturando aqui 4 milhões, depois 6 milhões, 4 milhões, 4 milhões, 4 milhões. Nesse ponto aqui, ó, entre 2024 e 2025, foi onde o investidor fez uma proposta de investimento pelo negócio. Então, veja que o faturamento ele sai de 4 milhões e 2025 já pula para 30, depois para 40, para 50, para 60. Mas mais importante do que isso, o que importa para o investidor é o lucro líquido aqui embaixo, é a última linha. Ou seja, a gente sai de um lucro líquido de 1 milhão para uma projeção de lucro, de resultado, de mais de 20 milhões, e assim por diante. Então, nesse ponto aqui, entre 2024, é onde justamente o investidor falou, olha, eu vou colocar um valor aqui, só que além de fazer o investimento, eu vou trazer uma série de negócios, uma série de possibilidades para essa operação, onde ela vai aumentar em mais de 10 vezes o potencial dela, de faturamento, de resultados, etc. Então, essa é a informação que o investidor quer saber. Ou seja, eu estou investindo nesse negócio, mas quanto que ele vai crescer? Quais são os novos indicadores que a gente vai ter dessa operação? Então, isso é basicamente o que o investidor vai olhar quando ele vai entrar numa operação. Então, vejam aqui de forma gráfica, né, esse impacto, né, ó, você veja aqui, ó, a diferença aqui que a gente está olhando dos indicadores, quando a empresa estava sem investidor, para quando o investidor, aqui no caso, fez a proposta de investimento para entrar nesse negócio. Então, isso que é discutido na prática quando a gente está recebendo o investimento na nossa empresa. E aqui, a gente já começa a mostrar um pouco do resultado do valuation, ou seja, o que o valuation mostra na prática. Então, a gente faz uma projeção, você veja, nesse segundo quadrante aqui, a gente está falando de projeções, e aqui de histórico, dos indicadores principais da empresa. Então, a gente consegue chegar aqui a um fluxo de caixa livre, ou seja, o que eu consigo, se eu quiser, todo ano, como investidor, ir lá na empresa e resgatar, né, esses lucros, esses dividendos, considerando investimentos, e etc, etc, etc. E aí, com isso, a gente calcula o valuation da empresa, ou seja, uma empresa que vai me deixar 2 milhões por ano até aqui, né, até 2024, depois 12 milhões, depois mais 20, etc. Hoje, essa empresa, o valor total dela foi de 115 milhões. E esse é um composto de duas grandes contas, que é o valor do fluxo, que aqui no caso foi 50 milhões, e o valor da perpetuidade de 64 milhões. O valor do fluxo é justamente o período em que a gente consegue estimar essa projeção de fluxo de caixa, ou seja, eu tenho dados suficientes para dizer que a operação ela espera dar XYZ de resultado. Então, isso aqui é a base do valuation, é quase a conclusão da valuation, e o valuation em si, né, voltando ao exemplo lá da tabela FIP do carro, é justamente essa tela aqui, ou seja, nós, como avaliadores, a gente vai falar, olha, a empresa vale 115 milhões com uma variação entre 104 e 127. Isso aqui é o que a gente entrega de valuation, ou seja, com esse estudo em mãos, aí vai para o próximo passo. Quem que eu quero trazer de investidor para o negócio? Qual a minha tese de investimentos? Alessandro, né? O que eu vou fazer com esse investimento? Eu vou investir X em marketing, X em estrutura, X em sistemas, poxa, vou comprar uma outra empresa, vou investir em usina, e aí sim é a tese de investimentos. Então, o primeiro valor é baseado nesse fluxo de caixa. E o segundo é quando a gente calcula aqui, ó, múltiplos de mercado. Ou seja, essa empresa aqui, ela está operando a 4 vezes o seu múltiplo de EBITDA, né? O EBITDA é a fluxo de caixa ali que é das operações que a empresa gera, ou seja, eu tenho um faturamento, eu tiro algumas contas ali, antes do lucro líquido tem algumas contas ali, a linha que eu chamo de EBITDA, é muito usada no mercado financeiro. Pessoal, até aqui ficou alguma dúvida? Vocês querem comentar? Fiquem à vontade aí. Beleza. Vamos lá. Indo para um ponto adicional aqui, que gera muito valor e ajuda a aumentar o valor da empresa, ou seja, as questões tributárias, né?
Como que normalmente o pessoal fala de planejamento tributário, né? Utiliza somente o faturamento. E aqui eu gosto de trazer essa imagem que é do iceberg, né? Ou seja, o que a gente está vendo aqui acima do oceano é somente o faturamento. Mas um planejamento tributário correto, personalizado, que vai realmente gerar valor para a operação e melhorar o valor, né? Aumentar o valor do equity, ele precisa considerar todas essas questões aqui, ou seja, as particularidades dos produtos e serviços, onde a empresa está localizada, né? A gente tem alguns estados que têm benefícios específicos, quais são os fornecedores, os tipos de clientes, olhar para o futuro, ou seja, qual é o crescimento que eu tenho desse negócio daqui para frente. Eu tenho alguma operação de M&A em vista? Eu estou esperando receber algum investimento? Eu preciso olhar os KINAIs, os NCMs, parametrização de sistema, os benefícios específicos, né? Regimes setoriais, e fazer um cálculo detalhado e personalizado do planejamento tributário. Isso ajuda muito a melhorar o valor da empresa, ou seja, mesmo eu tendo um valuation, né, por exemplo, sei lá, de 30 milhões, se eu tiver um planejamento tributário muito bem feito, eu consigo negociar um valor adicional quando eu for trazer um investidor. Por quê? Porque eu fiz meu planejamento tributário de forma correta. Então, alguns pontos que a gente precisa olhar aqui, né, de forma mais visual. Uma análise personalizada, fazer a revisão dos KINAIs, olhar para o compliance tributário disso, fazer exclusões de cobranças, né? A gente vê muitas empresas pagando mais impostos do que precisam, e isso é dinheiro na veia, né, pessoal? Como eu falei antes, às vezes a gente se preocupa em vender mais, mas não está preocupado em estancar aqui o buraco do barco, né? Ou seja, se eu estou pagando valores a mais no tributário, é só eu fechar isso, que é 100% de dinheiro na veia. Incentivos governamentais, recuperações de créditos, né? Onde a gente olha, ó, a Maria Guiar falou do que está com problema aqui, Maria, depois se quiser compartilhar, fica à vontade. Recuperações de créditos, né? Ou seja, se eu estou pagando mais imposto do que eu preciso, eu posso revisitar os últimos 5 anos e pedir uma recuperação desses créditos. Por incrível que pareça, a Receita Federal, ela devolve dinheiro. Quando você faz esse planejamento, essa recuperação de forma correta, você recebe sim esse valor. Você pode abater daqui para frente os seus impostos, ou dependendo dos impostos, você pode sim receber de volta, né? Alguns benefícios fiscais específicos de ISS, ICMS, IRPJ, CSLL. Tem um pessoal que trabalha com e-commerce que não utiliza um benefício bem legal que alguns estados têm para vendas não presenciais, para vendas de e-commerce, que tem um ICMS de venda de 1%, para vocês terem uma ideia. E você pode instalar a sua operação ou uma filial nesses estados, mas você pode continuar operando, por exemplo, de Goiânia, que seja, né? Basta que você tenha uma filial ou uma empresa do grupo, dependendo do estado, nesses estados. E aí, quando você vende, mesmo a mercadoria saindo de Goiânia, né, a nota fiscal ela sai desse outro estado, por exemplo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, né? Então, assim, é algo que o pessoal acha que é muito difícil de fazer, mas que normalmente, né, Mercado Livre, Amazon, etc., Magazine Luiza fazem, mas está acessível para todos. Então, assim, muitas vezes essas empresas, elas chegaram a esse ponto, né, elas cresceram tanto justamente por conta dessa competitividade de impostos que elas colocaram. Reorganizações operacionais societárias e outras questões particulares aí após conhecer a operação na prática. Voltando aqui agora para o segundo ponto, né, que a gente tem... A Adriana fez um comentário aqui, já saiu da minha tela. Depois você volta, Adriana. Agora, indo para o societário, né? Eu falei que uma empresa bem organizada, do seu ponto de vista societário, ela também tem um valor aumentado. Ou seja, o que eu preciso colocar no meu acordo de sócios? Até foi comentado bastante coisa na semana passada pelo Albertini, né? Ou seja, vinculação e cessão de cotas, quem é o administrador, distribuição de lucros, reinvestimento, preferência de compra, entrada e saída, critérios de avaliação, né? Ou seja, eu estou recebendo um sócio. Qual que é o critério de avaliação, né? O valuation que a gente acabou de fazer, para a entrada desse sócio? Qual que é o critério de saída, se ele quiser sair, né? Hoje, muitas vezes, a gente faz uma sociedade, às vezes por amizade, por afinidade, mas se essa pessoa quiser sair lá na frente, né? Qual que é o critério de avaliação? Até os regimes de casamento, separação, falecimento dos sócios, não competição, né, pessoal? Interessante. Poxa, às vezes você traz uma pessoa estratégica para o negócio, mas você coloca ali, né, algumas informações importantes
E essa pessoa pega o seu know-how e amanhã depois sai da empresa e vai competir com você, ou seja, colocar isso no acordo de sócio é importante, né? Risco de imagem, anticorrupção, aviso de comunicações, ou seja, se eu precisar mandar uma notificação para esse sócio, qual que é o endereço que eu mando, né? Então, isso tudo, até as reuniões, né? Tem periodicidade de reunião, e se tiver algum conflito, como é que a gente vai resolver? Isso tudo é importante colocar nos acordos, né? Então, pessoal, já caminhando aqui para o final da minha fala, tudo que a gente falou, né? Lembrando, de modelo de negócio, essa estratégia, né? Focando em tributário e societário, questões sucessórias, elas impactam, sim, né? O seu valuation, mas o recado aqui, pensem sempre se a sua operação ela está gerando resultado, ela gera caixa, não foquem só na venda. E você faturou, fez uma venda lá de R$200 mil. Poxa, vendi R$200 mil, está feliz lá, estoura champanhe e tudo. Mas às vezes você vai receber isso em 6 meses. Qual que é o lucro líquido que essa venda de 2.000 vai te dar mês a mês? É fluxo de caixa que a gente tem que olhar. Veja se o seu plano de negócio gera crescimento, né? Se ele melhora a eficiência, se ele gera valor econômico, ou seja, a gente está falando de valuation aqui. Se o que você está tendo de margem é maior que o custo de oportunidade. Porque às vezes você tem um empréstimo no banco, que você está pagando 4, 5, 6% ao mês. Então você paga todo mundo, inclusive o banco, e você fica com uma margem menor que o banco. Então, isso sim é pensar de forma estratégica se o seu valuation, né, se o seu negócio está aumentando o seu equity, se ele está gerando valor para o seu valuation aqui do seu negócio. Cláudio, mas eu não tenho a intenção de vender o meu negócio. Eu não tenho a intenção de trazer nenhum sócio, de captar recursos, né? Só um pouquinho, Renato, só para fechar aqui, tá? Que a gente vai entrar agora nas questões que acho que vai ser bem legal você já começar participando. Cláudio, eu não tenho a intenção de vender meu negócio, de trazer sócio ou captar recursos. Então, pessoal, se tem uma frase aqui que eu gostaria que vocês fixassem, deixar a sua empresa pronta para ser vendida, mesmo que você não tenha nada em vista numa operação, é a melhor forma de você se monetizar. Ou seja, todo o seu esforço como empreendedor, você está cuidando daquele seu negócio, está deixando ele bem, está deixando ele melhor para você mesmo, para você se remunerar, para você remunerar a sua jornada como empreendedor. Então, esse é o meu recado final aqui para a gente fechar. E agora sim, eu abro para a gente bater um papo, tirar dúvidas, e já abro aqui para o Renato, tá, Bia? Cláudio, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vou abrir minha câmera aqui, mas eu quero fazer uma pergunta. O nosso amigo, acho que era Alexandre, né? O nome dele, que estava falando. Renato, seu áudio está um pouquinho baixo, não sei se é só para mim, mas está dando um chiadinho. Se você conseguir falar um pouquinho mais alto, por favor. Está me ouvindo agora? Melhor. Melhorou? Vamos lá. Acho que era Alexandre, né? O nome do rapaz que estava falando aquela hora de valuation? Sim, sou eu, Alessandro. Alessandro, tá, vamos lá. Você acha que seria inteligente uma pessoa vender 50% do seu negócio ali na fase inicial por R$1 milhão, uma vez que ele está bem de início, e dependendo do negócio, do nicho que for, o valuation dele vai lá em cima com o passar dos dias, aí, dos anos, com o desenvolvimento do negócio. Eu te faço essa pergunta pelo seguinte: eu sou sócio fundador de uma startup de tecnologia e nós temos uma ferramenta de uma inteligência artificial e a gente está no início. A gente está com ela 95% pronta, a gente lança ela agora no próximo mês. E hoje a gente tem proposta de R$1 milhão por 10% do negócio, né, da ferramenta. E a equipe já está relutante de aceitar esse valor por essa quantidade de porcentagem aí. O que você me fala sobre isso? Eu acho que você tem razão. Quando eu penso em vender, assim, mais para poder capitalizar no início e startar de forma rápida, sabe? Mas, de fato, procede a sua informação. A expectativa nossa também em 1 ano ela já ficar no 0 a 0, a partir do segundo ano vai escalar de forma bem rápida mesmo,
e a expectativa é, no segundo ano, já começar com 150 mil e ir subindo, sabe? Esses tempos atrás a gente viu uma empresa similar aí, a Greener, foi vendida também por alguns milhões. Então, inclusive, se a gente utilizar tecnologia, que eu acho que é o que você tem aí, dependendo, pode ser que agregue muito e possa ajudar a crescer ainda mais. Eu acho que depois até convém a gente marcar um encontro aí e ver se não teria como, de alguma forma, vocês nos auxiliar também, né? Pessoal, contribuindo um pouquinho aqui, esse Eu ponto que o quero ouvir Renato de você, trouxe, viu, Cláudio? Eu quero ouvir essa resposta de você. com certeza, esse ponto que o Renato trouxe é muito importante. Então, assim, ó, quando a gente pensa em trazer o investidor, tem que ter um racional por trás disso. Se for só dinheiro, vai no banco. Se for só dinheiro, tem outras formas de melhorar isso. Por quê? E aí pega no ponto que o Renato trouxe, bem interessante, que é, você, quando você traz o primeiro investidor, pelo menos, normalmente você coloca um percentual pequeno. E aí tem que olhar também o apetite dele, né? Se ele vai ficar um tempo com você, se ele vai entrar, o que ele vai contribuir. Então, tem uma série de informações que precisam ser analisadas, e aí sim é uma tese de investimentos muito bem feita, além do valuation, né? Lembrando que o valuation é só ali, pessoal, a tabela FIP. Ó, esse negócio vale tanto. Vale tanto por quê? Porque tem um potencial de crescimento, XYZ, tem potencial de mercado, etc. Mas quando a gente vai para a tese de investimentos, aí pega o que o Renato trouxe, poxa, mas de cara eu já vou abrir 50% do negócio, não faz muito sentido, né? Então, normalmente você abre, sim, tranches menores, né? E aí até o mundo de startup, né, Renato, fala lá em seed, pré-seed, série A, B, C, é um investimento anjo, etc. Então, um negócio, Alessandro, que eu vou dizer que ele é maduro, como o seu, né? Que já tem muita gente fazendo isso já há um bom tempo, não seria interessante, né, de fato, você, de cara, levar, por valor que seja, alguém aí por 50% do seu negócio. Então, normalmente, você vai fatiando, né, e tendo um racional muito bem desenhado do que vai ser feito com esse negócio. Porque senão você entrega ali, poxa, metade do negócio, quem for entrar por 50%, normalmente vai querer o controle, e isso às vezes vai até pode, né, se tornar um problema para você no futuro. Renato, acho Ô, que só. Cláudio, só para concluir, na verdade, essa tinha sido uma proposta que eu havia feito antes de eu ter aberto a empresa. Eu estudei uns 6 meses para poder iniciar isso aí, sabe? Contratando consultoria jurídica para montar o modelo de negócio mesmo. E eu tinha essa proposta na época. Então, quando você me falou, eu apresentei essa proposta que me veio à mente. Mas, de fato, eu não, realmente eu não teria coragem de vender assim também, não. Eu acho que vocês estão certos mesmo. E só você ver, só de ouvir essa aula aí, você já vê que eu já estava no caminho errado, né? Pensando errado, né? Eu estava com o pensamento da época que eu ainda estava planejando abrir a empresa, né? Não, com certeza. E assim, Eu agradeço aí. que é isso, o que mais acontece também é, por exemplo, vamos pegar lá os 10% que o Renato trouxe, né? Normalmente o investidor ele entra, um percentual ali, e ele já coloca uma opção de compra de outras fatias. Por quê? Ele quer se proteger também. Ou seja, eu estou entrando com 10%, mas se esse negócio crescer muito, ou tiver um potencial muito grande de crescimento, ele também quer se preservar. Ou seja, eu apostei lá no início do negócio do Alessandro, quando ele estava no zero ainda, agora que vai crescer bastante, muita gente vai querer investir. Então, eu vou ter preferência de comprar outros pedaços, né, da empresa até chegar a X%, inclusive o controle, se for o caso, mas ele vai querer se proteger. Então, acontece isso, ele entrar efetivamente por 10% e ter preferência de comprar mais XYZ%. Só, Renato, devolver aqui para o Stênio, acho que ele tinha levantado a mão antes também, Stênio. Beleza? Cara, parabéns aí pelo conteúdo. Por mais que é um assunto que a gente dá para aprofundar bem mais tempo, aí você passou com bastante clareza. Na verdade, eu queria só uma opinião sua, cara, pela prática que você tem, para falar um pouco de franquia, né? Geralmente a franquia, o modelo franquia, ele é muito engessado, aquele processo de governança, até de faturamento, direitos autorais, marketing, enfim. Como que você vê assim, as oportunidades de aumentar o valuation de um modelo de franquia? Várias. Você está falando pelo olhar do franqueado, né? Olhar de franqueado, exemplo, né? Eu adquiro uma franquia, vou citar um nome aqui, Cacau Show, né?
E geralmente eles têm lá já dentro do portfólio dele os valores de repasse. E o franqueado sempre tem essa dúvida, né, cara, mas o que eu posso fazer para aumentar? Porque geralmente vai muito só na via de faturamento, né? E aí você falou que tem várias outras coisas, não só faturamento. E aí é muito comum quando vai repassar uma franquia, o franqueado querer aumentar só o faturamento, ou seja, eu mostro lá a cifra que eu vendo X valor e o lucro depois a gente vê. E eu percebo que não é bem assim. Para aumentar a valuation, tem outras coisas envolvidas pensando no longo prazo, né? Não é só a venda imediata. O faturamento, a gente fala, né? Faturamento é ego, né? A gente tem que olhar a margem, tem que olhar o que deixa de resultado no final das contas, né? Se você tem algum tipo de bloqueio com a franqueadora, que ela te obrigue a vender por X valor, X métrica, tem que ver a questão até jurídica disso, né? Mas, por exemplo, aí tem que olhar o que está abaixo do faturamento, o que você consegue otimizar daquilo. Poxa, é uma negociação de aluguel? É um modelo flexível de contratação? Por quê? Se você, falando da Cacau Show, né? Se você é obrigado a comprar o chocolate da Cacau Show, a primeira via ali, precificação e etc., já está meio que bloqueado, a não ser que você tenha algum poder de barganha de negociar, de comprar em algum volume maior, com desconto, aí tem que analisar isso também, poder de compra, né? Porque os produtos ali você vai ter que ficar 100% na mão deles. Agora tem que olhar o que você consegue otimizar dali de baixo. Dependendo do volume de vendas, né? E aí tem a questão tributária também que começa a impactar, mas também tem que ter algum tipo de acordo com a empresa vendedora por conta da tomada de créditos, etc, etc. Mas tudo que você conseguir otimizar de despesa, custo fixo, custo variável, vai te dar um resultado melhor. Então, se você não tem uma trava, é isso que o investidor vai olhar. A questão até geográfica, né? Qual que é a amplitude que você tem daquela franquia? Se você tem barreira de entrada de outros franqueados, se você tem exclusividade em alguma área, algum shopping, tudo isso tem que ser valorizado na hora de buscar um investidor. E volto a falar, PowerPoint, Excel aceita tudo. Por exemplo, se você pega uma franquia Cacau Show hoje, sei lá, que vende 80 mil, dependendo do tamanho, 80, 150 mil, sei lá, por mês. Adianta eu levar um valuation, igual eu mostrei ali, né, de uma empresa que faturava 4 milhões e depois vai faturar 30? Qual que é a mágica que vai ser feita? Se a empresa hoje fatura 100 mil por mês, aí eu vou e faço um valuation falando, não, a partir do ano que vem, essa Cacau Show aqui, ela vai pular de 100 mil para 400 mil. Tem alguma coisa errada, né? Então, assim, não tem milagre também. O investidor hoje não é bobo, né? A não ser que você queira dar o golpe em alguém, né? Que a pessoa não seja esclarecida. Mas hoje, assim, as informações estão tão difundidas, né? Inclusive com o chat GPT e tudo mais, que dificilmente alguém cai em algum golpe desse. Mas, resumindo, abaixo da linha ali, o que você conseguir otimizar, for criativo. Às vezes eu já vi franqueado, não da Cacau Show, acho que era do Subway, que ele fez umas sugestões lá, ele pediu se ele podia fazer alguma questão no cardápio ali, que não ia mudar a característica, acho que era fornecedor, enfim, alguma coisa assim. Deixaram ele testar e isso levou para a rede, né, regional, para outros franqueados também. Então, é assim, aquela coisa, né? Tem questões que é melhor pedir desculpa do que pedir licença. Então, é usar a criatividade mesmo, e às vezes você é até premiado por levar alguma ideia para o franqueador. Acho que é isso. Bacana, obrigado. Falou, Renatão. Carlos, Cláudio, é o seguinte, a gente sempre fala muito lá a questão do smart money, né, que é o dinheiro inteligente, porque, igual você falou, dinheiro por dinheiro, a gente vai no banco. Aí tem que saber o que aquele investidor ali, aquele sócio, que ele vai agregar, que ele traz de valor a não ser o dinheiro. Porque eu acho que o mais importante no mundo hoje, o que mais vale no mundo hoje, são dados e network. O maior valor do mundo hoje é isso. Esse caso que eu mostrei ali, Renato, daquele valuation que foi na prática, né, um caso real que a gente fez, você veja, aquele salto ali, né, de quase 10 vezes de faturamento, era um caso exatamente desse. Esse investidor era assim, se a gente considerar o todo, né, o valor que ele estava investindo versus o smart money, eu diria para você que o smart era quase 90% e o money só 10%, porque ele ia trazer tanto negócio, tanto networking, né? Ia levar a empresa, que é uma empresa de tecnologia, no caso, coincidentemente,
para outros níveis que isso, assim, praticamente ia se vender quase que de forma automática. Então, o ponto que você trouxe é muito legal, que é o smart money, ou seja, dinheiro por dinheiro, a gente dá um jeito, pega aqui FCO, BNDES, banco, etc., vende o carro, penhora a casa, dá um jeito. O empreendedor é criativo. Mas muitas vezes o investidor ele traz muito mais do que o dinheiro. E deve ser, na verdade, na maioria dos casos, essa é a tese de buscar, porque às vezes ele vai te colocar em outros ambientes, né, novos níveis de negócio, que isso vai te dar uma alavancada muito rápida, né, no seu crescimento. Porque às vezes sozinho, por mais que você tenha uma ideia legal, se esforce, às vezes você vai crescer ali, né, 5, 10, 20% de um ano para o outro, beleza? Tira a inflação ali, né, no crescimento real, mas às vezes trazendo um investidor, você cresce 5, 6, 10 vezes de um ano para o outro, né? E aí é aquela reflexão, você quer ser dono 100% de um negócio que vale 10, ou você quer ter 40% de um negócio que vale 100? Então, essa é a reflexão, né? É dividir o bolo, mas pensar num crescimento muito maior. E, às vezes, a tese de investimentos, muitas vezes, ela é levada no seguinte sentido: olha, eu tenho uma empresa, eu toquei ela até aqui, cheguei no meu limite, né? Até de capacidade, às vezes não tem sócio, enfim. Vale a pena, às vezes, a pessoa vender o negócio e virar como se fosse, né, um C-level de um negócio maior que vai cuidar daquele negócio, ter, às vezes, uma retirada muito interessante, fazer um cash out, né, de parte disso, ou seja, pegar parte disso e deixar investido, enfim, fazer outras coisas, e às vezes virar um C-level de um negócio maior. Então, assim, tese de investimentos, o céu é o limite, né? Tem que ver o que o empreendedor quer, o que o negócio está entregando e o que o mercado quer também, né? Porque cada mercado é uma particularidade. Mercado de tecnologia tem uma particularidade, mercado de restaurante é outra, e assim por diante. Então, cada caso é um caso. O valuation é só o pontapé inicial ali, como eu trouxe o exemplo. É a tabela FIP do seu negócio. Inclusive, faz parte aí do livro-arte da guerra, né? Dividir para conquistar. Igual eu sempre falo isso nas minhas consultorias, eu costumo dizer isso aí para as pessoas. Falo, gente, você quer ter 10% de milhões ou 100% de zero? Qual é a escolha melhor, né? Então, eu acredito muito nisso aí. Você tem que ter a parte do... Tem gente que ele vem para o seu negócio e ele não precisa nem de entrar com dinheiro, com conhecimento, com network que ele tem, ele vale mais que dinheiro, foi o que você falou. Aquele cara que entra ali, ele entrou, se você conseguir trazer uma pessoa de peso para dentro do seu negócio, só o nome dele vir, vem muito investidor junto, né? Isso aí vai fazer o seu valuation lá em cima. Exato. Hoje em dia tem muito isso, né? Media for equity, tem uma série de trocas, né? Que muitas vezes nem envolve o investimento, né? E aí, pessoal, quem não acompanha ainda, tá? Shark Tank, maratonem lá todos os episódios de Shark Tank. Acompanhem Flávio Augusto, acompanhem João Kepler, que falam muito disso, né? E eu vejo bastante operações em que o investidor, o novo sócio, ele nem aporta dinheiro. Só o poder de mídia que um cara tem, sei lá, um Joel J da vida, essa galera toda aí que está surfando essa onda, só o poder que esse cara tem de estar dentro do negócio, de falar do seu negócio, do mercado, saber que ele é um dos sócios, isso já alavanca, assim, muitas vezes na operação. Então, tem todos os tipos de operação que vocês imaginarem. Mas volto aqui. PowerPoint, Excel, aceita tudo. Nenhum investidor desses grandes, né, e também de outros tamanhos, enfim, ninguém é bobo hoje em dia, sai fazendo Pix, né? Ah, minha empresa vale aqui 10 milhões, então eu vou fazer um Pix aqui de 3 milhões e vou ter 30% do negócio. Não é assim. Depois que você define o valuation, né, que o valuation que eu falei aqui, ele é um ponto de partida, mas aí tem a fase da negociação. Depois que você define o valor, aí entra a fase de due diligence, a fase de auditoria, ou seja, Renato, você falou que a sua empresa fatura 300 mil por mês e deixa 40% de margem. Então, me mostra aqui, me dá o extrato do banco, me dá o extrato da maquininha, se for o caso, me mostra aqui a DRE, aí começam as coisas que jogam o valuation para baixo. Eu vendo, mas eu não emito nota de tudo. Eu compro, mas o meu fornecedor não emite nota de tudo.
Essa pessoa aqui, ela é CLT, mas eu pago um monte por fora. Aí, pessoal, uma hora a conta chega. Não adianta ter um valuation muito bom, porque na hora que o investidor for entrar, ele vai negociar isso. Então, é justamente o objetivo de hoje, né? Falar do ponto de vista tributário, societário, etc., que a gente trouxe aqui, esses pontos que eles podem aumentar, sim, seu valuation, mas se você deixar de lado, eles vão ser detratores aí do valor da sua empresa. Eles vão só diminuir o valor da negociação quando for entrar algum investidor. E voltando, todos os dias tem gente entrando e saindo de empresas de todos os tamanhos, né? A questão é que a galera não faz do jeito correto. E, às vezes, a entrada num novo negócio, se for feito de forma errada, equivocada, às vezes se torna um problema, né, para as duas partes, ao invés de se tornar uma oportunidade de crescer junto. Ô, Cláudio, hoje o pessoal usa muito essa questão de imagem por equity aí, tal. Não só isso, mas algumas pessoas que entram pelo conhecimento e tal, que não entram com pecúnia, eles usam muito a questão do contrato com veste, né? Só para finalizar aqui, se alguém quiser, pessoal, me procurar aí para a gente fazer uma call a respeito aí da tecnologia, só autolar Renato Passos lá no grupo. Renato, só a última parte aqui deu um pouquinho de chiado. Você faz os contratos? Eu não entendi. Não, eu disse que as pessoas usam muito hoje o contrato com veste, né? A gente usa lá na nossa empresa, inclusive a gente tem algumas pessoas que estão lá, igual influencers, nós temos 2 pessoas que é do time da V4, que é a maior empresa hoje de marketing da América Latina, a V4, né? Então tem dois nomes lá da V4 que está com a gente, e todos eles estão com contrato com veste, né? A gente faz contrato com veste, assim, hoje as empresas em si usam o contrato com veste, né? A gente já faz isso aí, eu faço contrato com veste, já deve estar acho, uns 4 anos. Sim. Esse instrumento, pessoal, que o Renato trouxe, contrato de vesting, né? É um contrato onde você, por algum benefício, né, alguma contribuição que você está trazendo para a empresa, seja ela qual for negociada, né? Seja aumento de faturamento, conhecimento, know-how, networking, marketing, imagem, enfim, né? Onde justamente você troca ali participações ou potencial de participações, né? Pelo que você está contribuindo, ou seja, vamos supor que eu tenho um Instagram com 3 milhões de seguidores, tenho engajamento, a Virgínia, por exemplo, né? Um caso mais prático aí. Aí eu vou colocar lá a Evolua Consultoria, né? No Instagram da Virgínia. E ela coloca um link lá. Pessoal, quem precisar de planejamento tributário, M&A e etc. aqui, ó, fala com a Evolua Consultoria, que eles são bons e não sei o que, não sei o quê. Com certeza, ela fez um contrato muito bem feito, em que todo mundo que clicar ali, né, naquele link, e cair aqui e fechar negócio com a Evolua, ou seja, quanto por cento de operações de negócio que aumentou depois que a Virgínia divulgou lá no Instagram dela? Ela vai ter um pedaço disso que pode se transformar em participação societária na Evolua, né, no Conet, que seja, enfim. É isso que esses contratos, né, em resumo, eles trazem, e está sendo cada vez mais comum no mercado, né? Está se popularizando, mas é um instrumento que já existe há muitas décadas, né? E no Brasil a gente está vendo isso se popularizar para empresas de todos os tamanhos. O vesting, só para o pessoal saber aí, contrato com vesting, ele é liberado anualmente, ou semestralmente, ou mensalmente. Por exemplo, você fornece 5% da empresa para uma pessoa que está entrando ali, ele vai receber aquele 5%, sendo 1% ao ano. Durante esses 5 anos, ele vai ter que fazer aquilo que está dentro do contrato, porque ele só não recebe, ele também tem que se doar, né, naquilo ali. E quando ele finalizar ali os 5 anos, por exemplo, deu 5 anos, ele recebeu 5%, ele não perde mais a participação que ele tem na empresa, ele continua tendo aquela participação, independente do que acontecer, né? Que o dali ele pode ou manter, ou então ele pode também utilizar aquilo ali para venda, no caso. Excelente exemplo, Renato. Obrigado aí por contribuir. Ô, Bia, temos mais questões aí no chat, como é que estamos? Eu tô aqui, estou com a agenda liberada. Se deixar, eu fico uma semana falando desse tema aqui. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida no momento?
Foi bem didático, Cláudio, mas é um assunto que, assim, dá para conversar durante horas e horas, né? Eu gostei da sua recomendação do Shark Tank, é um programa que eu adoro ver, inclusive preciso aprender mais sobre esse assunto. É muito legal ali, porque ali você vê na prática, né? Negócios de todos os tipos, tamanhos, pessoas se dando muito bem, né? E pessoas se dando muito mal porque foram, né? Não se prepararam, né? Foram com ideias. E às vezes a ideia de negócio é legal, né? Tem muitos casos que acontece isso, mas a pessoa não tem ideia dos números, né? Pede um valuation muito alto ou muito baixo, ou tá, beleza, você quer, sei lá, 3 milhões, o que você vai fazer? Ah, vou investir na empresa. No quê? A pessoa não sabe, a pessoa gagueja, né? Indicadores muito fora. Teve um caso, eu lembro que, eu não lembro agora o que era particularmente, que o cara falou que era um negócio inovador e 3 dos Sharks falaram que tipo, aquilo já existia há muito tempo. E o cara falou, não, é inovador, é inovador. Então, assim, são discussões reais que acontecem ali, sabe? E eles investem mesmo, né? Lógico que tem a questão ali toda da gravação, né? Mas eles entram de verdade nos negócios, né? Enfim, a galera participa mesmo. Tem um caso muito emblemático do Apolinário, né? Com aquela empresa de tipo de revestimento, né? Que é de uma tinta plástica emborrachada, enfim, que é um dos maiores cases lá do Shark Tank. Se eu não me engano, ele pediu 10 milhões, se eu não me engano, pelo investimento lá. E o negócio, assim, explodiu de um jeito. Decor Colors. Tem em Goiânia aí, acho que eu já vi pelo menos umas 2 em Goiânia. O negócio explodiu depois que o Apolinário entrou. Então, assim, foi um dos maiores cases de sucesso ali. E, assim, para eles que estão lá, às vezes colocar, né, 300, 500, 1 milhão de reais, já está na conta ali de que aquilo talvez não vai virar em nada. E está tudo bem para eles. Lógico que eles não ficam queimando dinheiro também, mas, de fato, investir em negócios, como você pulveriza, principalmente startups, é isso, é uma aposta. Às vezes o cara tem que investir em 20 negócios para um dar certo, né? A própria Sim. Bossa Investimentos do João Kepler já investiram em quase 1.000, ou já passou de 1.000 negócios, né? Que eles já participaram de investimentos. Então, assim, você vai investindo aqui e ali, e quanto maior esse ecossistema, as coisas vão se retroalimentando, né? O cara tem um contato maior, ele consegue interferir em mais negócios, e isso vira uma bola de neve. Mas é muito legal. Shark Tank é uma escola. Eu, cada pouco, me paro aqui, dou uma olhada lá, é muito legal. Acho que tem uma dúvida aqui da Adriana aqui no chat, Cláudio. Deixa eu ver se eu abro aqui. Adriana, né? Adriana. Minha empresa nova de marcenaria. Adriana, você quer abrir e falar? Eu não estou entendendo. Meu pai era marceneiro, enriqueceu com isso. Mão de obra para de entrega. Mão de obra- Essa fala aí é minha. Meu pai era marceneiro, meu pai ficou rico com isso. Ela está falando sobre marcenaria. Falei para ela que o grande problema da marcenaria hoje é mão de obra, né, e prazo de entrega. Olá, boa noite, Adriana. Oi, Adriana, tudo bem? Tudo. Assim, a minha grande dúvida é o seguinte: nós somos de Santarém, Pará, e viemos para Marabá, ou para Goiânia. E Aham. estamos nós aqui, moramos já há 3 anos aqui, porém abri uma empresa o ano passado para cá. Só que nossa mão de obra, como ele falou aqui, em Goiânia é muito difícil mesmo. A gente trouxe de Santarém. Só que eles não têm capital de investimento no negócio. Como é que eu faço para eles entrar em sócio só com a mão de obra deles? Tá. Esse pessoal, eles já estão com você há muito tempo? Não, eles chegaram em dezembro. Como eu te falei, a empresa é nova, né? A gente abriu em agosto. Ah, entendi. Perdão. Tá. Aí tem um porém. Quando você tem limitação de investimento, tem algumas formas de fazer isso, tá? Hoje eles são PJ ou são CLT? Não, ele ainda não, porque assim, eu abri o CNPJ em agosto, setembro, e agora que a gente está legalizando eles como sócio, só que como é que coloca ele como sócio sem ter investimentos, entendeu? Mas vamos lá, só para entender. Você tem um CNPJ já que você abriu em setembro e você está colocando eles como sócio nesse CNPJ, é isso? Isso.
Tá, e quais os percentuais que você está abrindo da sociedade para eles? Quantas pessoas são? Fala um pouquinho mais. São 2 pessoas, todos marceneiros, né, com experiência de marcenaria mesmo, não é montador, é marceneiro mesmo. A porcentagem que a gente deu para ele foi 10% em cima do serviço, né? Do líquido, na verdade. Entendi. Entendeu? Que dá equivalente mais ou menos ao salário de um marceneiro hoje. Entendi. Adriana, é legal essa ideia sua, tá? Tem diversas formas de fazer. Primeiro definir muito bem o que você espera dessas pessoas, como qualidade de serviço, volume de serviço, se a dedicação é exclusiva para você, se eles podem fazer serviços para outras marcenarias ou por conta. Isso tudo tem que estar muito bem combinado com eles, né? Antes de ir para o papel. Aí, indo para o papel, aí o papel aceita tudo. Tudo que vocês combinarem pode ser colocado no papel. Lógico, né? Que não fira aí a Mas legislação, bom, Código Civil, etc. tem como ele entrar no CNPJ como sócio sem investir? Porque se eles saírem o capital da gente hoje, por mais que começou em agosto, tá bem, entendeu? Aí é o cuidado, tá? Você já colocou eles na empresa ou não? Não, ainda não. A contadora pediu essa semana para fazer esse levantamento. Então, você está desde o começo aqui no encontro com a gente hoje ou não? Hoje sim. Tá, teve um ponto que eu coloquei lá que eu falei, que os empresários fazem compra e venda sem contrato de compra. Se você só colocar ele, simplesmente colocar como contador, você está trazendo um risco do seu negócio. Ou seja, você não está considerando nenhuma condição de entrada e de saída. A condição de entrada e de saída é o principal. E aí depois você precisa formalizar isso. Por quê? Vamos supor, né? E a gente precisa colocar isso no risco, né? Sempre pensar no pior cenário. Vamos supor que você coloca ele hoje no seu contrato social, né? E amanhã ele se acidenta e Deus o livre venha faltar. Tem a questão sucessória que você vai ter ali, talvez uma esposa, filho, pensão, etc. Vai ter um monte de gente que pode vir ali e reivindicar 10% da sua empresa, sem ele nem ter contribuído nada. Então, quando você coloca no contrato social, você já está trazendo para o maior risco possível. O que eu tenho visto o pessoal fazer? Coloca com um percentual menor no contrato social, por exemplo, 0,5% ou até menos, mas você faz um acordo de cotistas, né? E aí, nesse acordo, você coloca todas essas questões que você falou aí dos 10%, enfim, você coloca que dos serviços que ele trouxer, do serviço que ele fizer, ele vai ter X% do valor bruto, do valor líquido, do valor após impostos, enfim, aí é o que vocês negociarem. Mas não necessariamente ele precisa ter 10% da sua empresa, porque se você colocar ele como 10% da sua empresa, ele está tendo 10% de tudo, inclusive dos passivos, né? Não sei se vocês conversaram sobre isso, né? Mas, se a sua empresa tiver passivo bancário, trabalhista, tributário, etc., ele também entra. Então, é o que a gente fala. Por isso que o acordo de cotistas é um acordo. De um lado você, de outro lado ele. O que vocês querem desse negócio? Queremos crescer juntos, queremos ter um desempenho XYZ, queremos que você faça isso, que você faça aquilo, você vai ter exclusividade em tal área, você vai ter, sei lá, que cumprir X horas de trabalho mínimo por dia. Isso tudo você coloca no acordo. E aí você coloca que, embora ele tenha, né, 0,5% lá da empresa no contrato social, na distribuição de resultados, na distribuição de lucros, a participação dele vai ser maior em função desses acordados, né, que vocês vão ter, mas principalmente fechar muito bem quais são esses desempenhos que você espera deles, tá? É isso. Mas assim, tem como você colocar tudo no acordo, né? É só realmente as duas partes estarem acordadas, né? Para depois que isso não vire uma briga entre vocês, porque às vezes na sua cabeça você tinha um entendimento, ele tinha outro, e às vezes no acordo de cotistas estava escrito outra coisa, por conta de um juridiquês muito, muito rebuscado, muito elaborado, entendeu? Então o ideal é que vocês se conversem, tenham muito bem entendidos, e depois
coloque isso no papel de uma forma bem clara, né? Como a gente tentou ser claro hoje aqui, didático, para que isso seja positivo para vocês e daqui 6 meses, 1 ano, né, vocês não estejam brigando, ao invés de estar crescendo o negócio juntos. Entendi. Me dá um oi depois, Alessandra, Adriana, perdão. Me dá um oi depois que a gente pode estender essa conversa, tá? A gente pode marcar um vídeo também, ou vou até a empresa aí, a gente conversa sem problema nenhum. Tá, obrigado. Eu Dou um oi, sim. Tá, eu gosto muito desse assunto aqui. Renato, mais uma contribuição, Renato? Isso, você falando disso aí, para não cortar vocês, fiquei aguardando. Uma vez que ela coloque qualquer um sócio no CNPJ, sem ele ter entrado com nenhum capital participativo, ele, como você disse, ele vai ter direito dos passivos, dos ativos, vai ter direito de tudo, né? Por exemplo, maquinário, ferramentas, veículos, né? Mesmo que ele não comprou nada, se colocou no contrato social, vai ter direito. Melhor é fazer um contrato de gaveta, né? Reconhecido no cartório e tal, porque para ela eu acredito que vai ser mais fácil. Inclusive, tem um tio da minha esposa que ele passou por essa situação e ele comprou uma serraria, na época, serraria, né? Aí ele comprou a chácara lá, o terreno, que era, que acho que era uns 5 alqueires, mais ou menos, com a serraria, e mais o caminhão de entrega e tal. E o cunhado não entrou com nem um centavo, e ele pegava madeira, levava aqui de Itapuranga para Brasília, vendia madeira lá, e aí ele não trazia o dinheiro da venda, aí eles descombinaram, e no final das contas ele foi com tudo, porque o tio da minha esposa não gostava de confusão, não tinha nenhum contrato, não tinha leitura, não procurou ninguém para ajudar ele, e acabou que o cara ficou com a serraria, com os maquinários lá, tudo, com a terra, e só deu para ele um caminhão velho na época que ele saiu com prejuízo total. Quando você fala em contrato de gaveta, né, justamente o que a gente chama de acordo de cotistas, acordo de sócios, enfim. É um documento onde vocês vão colocar exatamente tudo isso, né, todos esses critérios. E, Adriana, encare isso, tá, como um investimento, porque às vezes você acha, provavelmente vai achar caro, né, mas não é um gasto, é um investimento que você está fazendo que pode fazer a diferença no seu negócio, né? Ao invés de você estar pensando em crescer, daqui a pouco o seu negócio pode ir à ruína por conta de um contrato mal feito. Você simplesmente colocar o cara no seu contrato social. Então, qualquer orçamento que você pegue, né, de qualquer escritório, de qualquer advogado, para fazer isso, né, e escolha alguém que tenha experiência, encare isso como um investimento mesmo no seu negócio, tá? Como se você estivesse investindo no marketing, numa máquina, porque isso, infelizmente, acaba que pode levar o seu negócio à falência, brigas judiciais, disputas que levam anos para serem resolvidas, né? A gente sabe que o nosso judiciário é muito demorado, então, assim, muito cuidado com isso, tá? Se você está em vias de fazer isso, a minha recomendação aqui, não faça. Tá. Não faça. Pergunta. Antes de eu abrir a marcenaria, eu tenho uma estética, certo? Eu trabalho na área de estética. A marcenaria, quem trabalha é meu marido. Só que os dois CNPJ é no meu nome e os dois são individuais, né? É empresa individual. Você acha viável empresa individual ou é bom sempre ter um sócio? Adriana, qual é o tamanho do seu sonho? Ai, grande. Então, você já tem a resposta. Se você ficar pensando só em usar MEI, pensar em não pagar imposto, Não, são pensar duas. Não, o meu não é MEI. As duas empresas estão no Simples Nacionais, mas não é MEI. entendi que você tinha uma MEI e ele tinha outras. Então, você Não, tem duas limitadas. Só tenho duas limitadas, mas das duas é no meu nome. Só Entendi. Aí você acha interessante colocar ele como sócio numa empresa e na outra colocar outro sócio, porque eu estou sozinha com 2 CNPJ, vamos dizer isso. Tá. O seu marido, ele se envolve na operação? Ele fica na parte operacional mesmo, da obra, de venda sou eu, ele fica mesmo na fabricação, essas coisas. Mas ele não pode constar no contrato social da marcenaria? Não é que ele não pode, assim, quando a gente foi abrir, ele, não gosto de assinar contrato, não gosto de
dessas coisas, entendeu? Então ele tem que ser funcionário, o CLT não precisa ficar assinando contrato, né? É o que eu falo para ele, eu até briguei que ele não ficou para aula de hoje, sabe? Olha aí. Assim, é aquela coisa, não adianta pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho, passar necessidade dá trabalho, ter dinheiro dá trabalho, a questão é o que trabalho que vocês querem ter, né? Se você quer pensar grande, um negócio estruturado, agora é a melhor hora de você fazer isso da forma correta. Porque se você depende desse pessoal para crescer o negócio, né, dos marceneiros, começa do jeito correto já, faz o que tem que fazer, faz o contrato correto, explica para esse pessoal como é que vai ser, mas não coloca eles com 10% no CNPJ ainda não faz isso não. Tá certo. Tá bom? Eu fico à disposição, Adriana, para a gente tomar um café, tá? Pode ser uma reunião online também, para a gente avançar alguns detalhes aí, te ajudar, enfim. Porque isso é muito sério, tá? É muito sério o que você está falando e toma cuidado. Nossa, Maria, Goiânia não é tão séria em questão de mão de obra como o colega, que quando vem cliente atrás da gente, ele fala assim, eu estou aqui pelo marceneiro dono, eu não estou aqui pelo montador, não estou aqui por A, por B, por C. Eu quero saber se você vai me entregar o serviço. Você acredita? Porque eles dizem que quando chega na hora da execução da entrega na casa do cliente, meu mão de obra não veio, meu mão de obra faltou, não sei o quê. Dessa forma aqui em Goiânia. Coisas que a gente não mão de obra, faz. a mão de obra e marcenaria é complicado mesmo. Então, assim, até dando pelo menos uma notícia boa para você, né? Se você encontrou pessoa boa, você, né, até trouxe de lá, é de sua confiança, acho que vale uma conversa com ele, tá? E falar que tem que ser feito do jeito certo para ele também, não é só para você, é para todos, né? O negócio vai ser dele também, mas não dessa forma de necessariamente entrar no contrato social já de cara com 10%. No futuro ele pode ter 10%? Sim, por que não? Mas vamos acompanhar esse desempenho. Se der tudo certo, daqui X anos, X tempo que seja, ele vai chegar a 10%, mas vamos começar menor no contrato social, e aí esse acordo, né, de sócios, ele vai prever isso, que ele vai ter X% dos serviços que ele gerar, mas no contrato social ele vai ter menos. Isso é perfeitamente factível, tá? Isso é o que faz o dia a dia das empresas. Pode ficar tranquila que tem solução para isso também. Acho que a Maria Aguiar tem uma dúvida aqui, Maria? Oi, boa noite, tudo bem, Cláudio? Tudo certo. A minha dúvida, pegando o gancho da Adriana, bem-vinda, Adriana, a Goiânia, eu também sou paraense, já virei paragoiânia, paragoiana, 20 anos de Goiás. Cláudio, o acordo de cotistas, eu tenho um funcionário e eu queria incluí-lo no contrato social da empresa. Ouvindo o que você está falando para a Adriana, é possível eu dar baixa na carteira dele e fazer um contrato, um acordo de cotista sem incluir no contrato social? Olha, não recomendo, não. Isso, porque o próprio documento ele diz, né, que é um acordo de cotistas, um acordo de sócios, nem que ele tenha 0,001%, ele tem que estar no contrato social, nem que seja com uma cota de R$ 1. Eu nunca vi, acho que não, sim, juridicamente, porque o próprio documento, né, você está fazendo um acordo de sócios, um acordo de cotistas. Então, ele tem que ter lá pelo menos uma cota, né? A gente tem um programa de acordo de sócios na própria Evolua, que a gente está subindo, né, alguns consultores, coordenadores, enfim, que a gente tem, que a concorrência já começou a prospectar, a gente está fazendo exatamente essa transição com eles. Só que a gente está colocando com uma cota lá de R$ 1, que dá 0,0001%. Ou seja, ele é sócio, se você entrar no nosso QSA lá, vai ter várias pessoas, né? Só que aí o acordo de cotistas com cada um ele é individual, porque eu tenho que dizer o que eu espero de cada um. Então, tem que estar no contrato social, nem que seja com uma cota, R$ 1 lá, uma cota mínima. Entendi. Obrigada, viu? E aí, de fato, essa transição, né, de você trocar por CLT é justamente porque ele vira
vira sócio, né? O número de cotas independe, e ele passa a ter um prolabore mínimo, né? Que é de um salário hoje, mas a distribuição de lucros ela é desproporcional, ou seja, todo mês ele é avaliado pelo desempenho dele, ele vai ter um X ali. E aí, semestralmente, anualmente, a gente faz uma outra avaliação, que aí tem outros critérios, aí essa cota de um real lá, aí ela vai aumentando semestralmente, anualmente, até ele ter X%. Mas eu quero que ele me prove que ele está junto, né? Que vale a pena ter ele como sócio de verdade. E não só porque eu quero pagar menos imposto, quero sair do risco CLT. E fazer um contrato mal feito também, você vai criar outro problema. Então, tem que ser feito de forma correta. É o que a gente sempre fala. O que é acordado e o que é assinado não sai caro. A questão é colocar isso muito bem nos seus contratos, fazer de uma forma correta. Entendi. Aqui no meu caso, esse meu funcionário, hoje ele é o nosso encarregado de obras, e eu estava pensando de fazer um contrato com ele, algo que motivasse ele a trazer cliente para a empresa, porque o que acontece? Ele vai para as obras, ele é o nosso encarregado, então ele toma de conta. Naquelas obras, surgem outras, só que ele não traz para a empresa, ele fica para ele particular, e eu queria uma forma de forçar ele a trazer para a empresa, para ele entender que ele vai ser beneficiado também, sabe? Porque acaba que ele nos prejudica. Sim, com certeza. Ele está a tempo com vocês? Sim, ele tem 17 anos conosco. Então digamos que você já tem um casamento, né? Já não é mais nenhum namoro, né? O que é que acontece? Eu até estava procurando aqui na apresentação, não sei se abriu aí para vocês, tem um momento da apresentação que eu coloquei ali, né? Não competição. É exatamente isso. Ou seja, eu preciso trazer essa pessoa para o negócio e eu vou definir. Cara, ou você está 100% com a gente, ou não. Ou eu vou permitir que ele esteja com a gente e também faça coisas por fora. É vocês que vão definir. Por isso que é um acordo. Qual é o nome dele? Eudes. Eudes. Aí você vai chegar para o Eudes lá e vai falar assim, Eudes, ao invés de você ser CLT, enfim, ter seus variáveis aqui, nós vamos trazer você para a sociedade, só que a gente vai fazer o seguinte, essas obras aí que você leva para outras pessoas, ou pega para você, enfim, a partir de hoje, se você estiver de acordo, elas precisam vir para a empresa. Ó, eu não posso ter você como competidor aqui, ó, esse penúltimo item aqui, tá vendo? Como é que você está competindo com a própria empresa? Né? Só que aí é um jogo de forças e poderes. Se o eu de sair hoje da empresa, qual é o nome da empresa? Refrijan. Refrijan. Se o Eudes hoje chegar para você e falar assim, Maria, obrigado, esses 17 anos foram legais, aprendi muito, poxa, a gente cresceu bastante junto, estou indo embora, me dá meu acerto. O que acontece com a empresa? Vai entrar em... Vamos ter um pouco de dificuldade, mas a gente supera. Não faria tanta falta, mas também não é o momento certo dele sair. Então, aí tem que também pensar na estratégia. Isso tudo aqui é estratégia, né? Não é porque o cara está te levando umas obras e tal que você tem que chegar e dar um checkmate nele. Tudo, por isso que tudo tem que ser planejado, né? Antes de você chegar e ter essa conversa, antes de tudo, tem que, né? Quem for te assessorar, né? E a gente faz esse trabalho, tem que entender essa realidade. Não é chegar e falar assim, ó, manda o contrato aqui o acordo de cotista lá para o Eudes e se ele não aceitar, você demite. Poxa, vamos avaliar os impactos da eventual saída do Eudes. Então, tudo uma estratégia de negociação, como chegar, como falar. Então, isso tudo tem que ser analisado, Maria, antes até de fazer uma minuta de contrato, tá? Por isso tem que ser de uma forma muito bem planejada. Eu tenho pensado nisso desde o ano passado, que volta e meia ele
não pode entrar outra, a gente já tentou colocar outras pessoas como encarregado em outras obras, e ele gera um certo atrito com a equipe, porque quando entra outro encarregado, a gente divide a equipe. E aí ele começa a fazer a equipe entrar em conflito com o novo encarregado para que ninguém fique no lugar dele, sabe? Como se ele quer ser ele é o centralizador, para a gente continuar nas mãos dele, sabe? Então, Sim. volta e meia ele reclama, ele fala que vai sair, e aí agora no início do ano ele falou que não ia mais voltar para a empresa. E eu falei para ele que estava tudo bem. Aí ele inventou umas desculpas, que tinha arrumado uma proposta melhor, mas como a gente sabe, como eu sei da capacidade técnica dele, porém eu sei das fraquezas dele, eu falei que estava tudo bem, que ele podia sair, que ele não precisava se sentir que ia deixar a empresa na mão. Ele, mas eu vou deixar. Eu falei, não vai deixar. A gente vai andar sem você. Ele mudou de ideia e voltou, mas sabe quando você sente que a corda tá bamba? Não dá mais para confiar, não dá mais para contar com ele. Aí depois a gente ficou sabendo de um outro funcionário que é da equipe dele, que ele está vendo a empresa evoluindo e ele quer entrar na sociedade, só que ele não consegue chegar em nós para conversar sobre. Entendi. E ele faz o que com essas Mas eu não obras vejo que ele seja uma boa pessoa. Oi? Eu fiquei curioso, ele faz o que com essas obras que ele não passa para vocês? Ele pega ou ele leva para outra empresa? Ele terceiriza. Como ele não sabe vender, as pessoas chegam nele para... Às vezes, com o nosso uniforme, o pessoal liga para a gente, mas outras vezes eles preferem chegar direto nele, pelo fato dele ser encarregado e estar à frente da obra, né? E aí ele passa para amigos que já trabalhou, já passou pela empresa, que ele já criou caso. Aí, quando as pessoas saem da empresa, ele vira amigos e passa serviço. Aí eles dividem o lucro. Serviço o que é que faz, Maria? Qual que é o serviço de vocês? Câmaras frigoríficas. Nós trabalhamos com agro, então a gente trabalha sempre fora de... Tanto em Goiás quanto em outros estados. Entendi. Então ele é... E só tem ele de encarregado, não tem nenhum outro. Nós estamos treinando um novo que entrou agora, recente, mas já está gerando atrito já. Ele já ficou 1 semana e meia doente e não quis ir para a obra, porque ele não queria encontrar com outro encarregado. Eu acho que, considerando o que você compartilhou, merece entender um pouco mais da realidade, olhar alguns números da empresa, entender de fato, né, o impacto que ele traria, né, a saída dele, porque, assim, tem que ter um pouco de cuidado nessa movimentação, mas se ele é um cara, assim, que, poxa, contribui, tentar trazer, qual que é a idade dele? Ele está com 46 anos. Mas ele contribui. Ele contribui. Ele já está 17 Eu queria anos com vocês? Sim. Ele entrou, aí ele saiu, ficou uns 2 anos fora, voltou de novo. Que essa área, eles acham, quando eles começam a entender o negócio, a montarem, fazer as montagens, eles acham que eles entendem. Aí sai da empresa, aí vê que não é o que eles imaginavam, aí volta. Só que aí, assim, como tem muito tempo, eu não, assim, até agora eu não consigo entender qual que é a intenção dele, porque eu chamei ele para conversar algum dia atrás, a gente fez uma reunião, e aí ele falou assim, que a empresa vocês trocaram a frota de carro ano passado, eu preciso de uma caminhonete. Assim, não dá para... É como se ele quer participar dos lucros da empresa, mas com o dono. É tanto que ele chega nas obras, ele assume riscos,
que não é dele, que é nosso, aí gera problema e a bomba chega em nós, mas ele age nas obras como dono da empresa. Entendi. Bom, tem várias formas de fazer isso, tá? Eu acho que a gente pode, sim, bater um papo, como forma até de orientar vocês, né? De como levar essa conversa. Tanto eu quanto um dos meus sócios aqui, o Dr. William, a gente tem algumas metodologias, né? Tanto para a questão de sucessão patrimonial, né? Pensando na sucessão do patrimônio, a sucessão da gestão e também a parte ali de acordo de cotistas, tem toda uma metodologia que a gente tem aqui, que a gente já aplicou em várias empresas, e que quando a gente, né, tem um trato, conversa, às vezes chama o cara para conversar no particular, às vezes chama uma reunião surpresa, tem várias formas de abordar isso, tá, Maria? E assim, eu me coloco à disposição de a gente tomar um café, entender um pouco mais da realidade, né, de alguns números, da personalidade deles, porque às vezes envolve até questões pessoais, sabe, de limitação, de crenças, né, e às vezes a pessoa tem um potencial, mas precisa daquele empurrãozinho, né, então tem sim uma forma delicada, com jeitinho, de fazer isso, tá, porque às vezes o cara acha também que, poxa, vou ser sócio, e vou ter muito mais responsabilidades do que eu já tenho hoje. Às vezes não, né? Tem como você tratar isso no acordo de cotistas, né? Por exemplo, você trouxe o exemplo da caminhonete. Às vezes o cara quer, sei lá, a cada 3 anos que troque o carro dele. Qual que é o impacto disso para a empresa, né? Então, assim, tem que identificar o que gera mais valor para ele e qual que é o impacto disso para a empresa, para você ver o custo-benefício de negociar isso com ele. Mas também sempre considerando, tá, e se ele não aceitar e sair de vez, né? E se eu precisar demiti-lo por comportamento, né? Se for que está gerando problema com esse pessoal aí, com outro encarregado, qual que é o impacto que me traz na empresa? Então, tudo é uma questão de racionalidade, por questão dos números, mas também um pouco de emoção, né? E a gente também considerar as pessoas envolvidas, né? Então, tem muitas formas de a gente tratar isso. Sim, ele é um funcionário que, é como eu falo para o meu esposo, ele é um funcionário que vale a pena, ele só precisa ser um pouco mais, ter mais ajuste, sabe? A gente deu uma certa liberdade pelo fato dele ser o encarregado da empresa, então nós demos a liberdade e autonomia dele administrar obras. E nisso, ele ganha um bônus anual de R$ 10.000 todo final de ano. Mas parece que não é o suficiente, porque a autonomia que ele quer é a autonomia dos donos da empresa, no nosso caso, né? Que eu sempre falo para ele que na empresa não tem estrelinha, a gente é uma constelação, trabalhamos em equipe. Mas ele quer porque quer ser a estrelinha. Eu não consigo entender, sabe? Porque assim, eu até pensei, talvez esse bônus que a gente está dando para ele não seria merecido pelo fato do que ele está querendo. Eu não sei, eu não consigo entender. Ele fala que não tem ambição, mas eu falei para ele: você precisa ter ambição, mas ambição boa, que beneficia todo mundo. Sim. São quantos funcionários no total, Maria? 8. 8, tá. E você tem hoje você vê, né, lá no começo eu falei que a gente não ia falar de pessoas, tal, mas modelo de negócio. Mas você vê como tudo se complementa, né? Não tem Aqueles como pontos falar lá de empresa vendas sem e pessoas. né? E aí a gente começa já a voltar em pessoas. Você veja, hoje você tem para todos os funcionários um plano de cargos e salários, metas, bônus, etc. ou não? Temos. Certo. E ele está cumprindo todos os requisitos que vocês esperam dele? Ultimamente, alguns não. Então, você veja, já temos aí alguns pontos para conversar com eles, né? Por que não está cumprindo? O que está acontecendo? Então, quando a gente fala de pessoas, né, gestão de pessoas mesmo no dia a dia, tem que ficar muito alerta também para dar esses feedbacks, né, essas devolutivas, de forma mais pontual, e não deixar para conversar isso, sei lá, uma vez por ano, ou só quando tem problema. Então, sei lá, uma vez por mês, né,
eu acho legal que você converse com ele. Poxa, isso aqui foi bom, legal, obrigado, né? Parabéns, tal. Pô, mas esse ponto aqui, não tá legal. O que está acontecendo? Você está precisando de ajuda? Por que não entregou? Por que faltou? Por que atrasou a obra? Pô, por que foi a peça errada? Então, assim, se ele está com vocês há 17 anos, quanto tempo tem a empresa? A empresa tem 20 anos. 20 anos, você vê, ele está quase desde o começo com vocês, né? Então, assim, já não é Sim, mais um menino, né? Então, assim, né? ele já sabe das coisas, né? Poxa, e aí, o que está acontecendo? Por que não está entregando? Tem que também dar um choquinho nele, né? Tem que fazer isso de forma assim, aconteceu o erro, tem que, na sequência, já falar, porque senão você deixa para ter uma conversa por ano, na hora do bônus, você não vai lembrar de, pô, que durante o ano todo, durante o ano todo, 15 vezes ele, né, teve algum problema de entrega, de atraso, etc. A não ser que você tenha um controle muito bem apurado disso. Mas, às vezes, lá no final do ano, na época de conversar, às vezes você não vai trazer de forma muito enfática isso, né? Então, por isso que a gestão de pessoas tem que ser ali no dia a dia. Só que aí, se isso está te impactando na questão de societário, sucessório, acordo de cotistas, né? É algo que a gente precisa resolver antes, né? E aí sim, com empresas que tratam de gestão de pessoas do dia a dia de uma melhor forma, mas acho que no caso seu tá fácil, porque você falou que são só 8 pessoas e tem tudo isso mapeado. Então, tentar resolver antes e depois, sim, aí analisar o cenário e aí começar a tratar isso de forma estratégica, né? Como chamá-lo para o jogo. Se ele é estratégico para você, né? Mas como é que é? Se ele é estratégico, mas não é indispensável, então tem que ter os dois cenários na mesa para vocês, né? Sim, com certeza. Eu vou te procurar em off depois, no particular, para a gente conversar sobre, tá? Claro, dá um oi, a gente toma um café, vamos conversar, vai ser um prazer ajudar. Tá bom, obrigada. Cláudio, É isso. quando te encontra aqui no grupo, já pus seu nome, o nome do sua empresa, não achei, não. Vai, Cláudio Sotana. Não tá aqui, não. Tá, ué. Importante. Arroba Tem Cláudio Sotana. Claudimar. Cláudio, se você quiser colocar para o pessoal aqui no chat o seu Instagram, seu contato, da forma que você preferir. Ah, quer ver? Acho que vai ter um negócio mais fácil aqui. Pronto. Não aparece muito, não. Só Claudimar no Vou grupo. já colocar aqui. Se você falar seu número, fica mais fácil. Estou digitando aqui, ó. Também no convite de hoje lá, acho que me marcaram. Apareceu. Apareceu, pessoal. Tô lá no Instagram como Cláudio Sotana. E o DDD ali ainda está 61 98335 1513. Não, realmente no grupo que eu não consegui te achar. Estranho, Renato, porque o meu WhatsApp ele é comercial, então não precisa nem ter o meu contato. Qualquer mensagem que você mandar aparece, me marca, mas está aí. Só me dá um oi que a gente conversa. Vamos estender essa conversa aqui, porque o papo vai longe. Ô Bia, sim, do meu lado, igual eu falei, estou aqui à disposição. Já bati um papo com a Maria, com a Adriana também, né, da marcenaria. O Alessandro também trouxe alguns casos aqui. E o Renato acabou contribuindo bastante também, Renato. Obrigado aí pelas contribuições, tá? Acho que estamos aí. Se quiser encerrar, ou se alguém tiver mais alguma dúvida, pessoal, estou aqui. Agradeço aí, Cláudio. Valeu aí. Deus abençoe. Se precisar de alguma coisa, pode chamar nós aí também. Valeu, Renato. Obrigado, viu? Maria e mais quem que está aqui? Mais duas pessoas? Acho que entrou alguém agora, né? Temos a Maria, a Adriana e o Lívio. Lívio, boa noite. Tem alguma dúvida, meu amigo? O Lívio que entrou por último. Boa noite. Acabou que entrei agora. Compromisso aqui. Lívio, a gravação Beleza. vai ficar disponível na nossa plataforma, tá? Você pode assistir depois a aula, tirar
as dúvidas aí com o Cláudio, ele está disponibilizando o contato e o Instagram dele aí. Aí, só relembrando que na próxima segunda nós não teremos o encontro, especificamente na próxima segunda, por conta do feriado, mas toda segunda a gente tem 8 horas da noite a nossa mentoria. Então, na outra semana a gente já volta normalmente. E eu quero te agradecer, Cláudio, por todo o seu tempo aqui, os ensinamentos. Muito obrigada aí por tirar as dúvidas, por ser tão gentil nesse momento aí, ajudando o pessoal, tá? Foi ótimo aprender com você. E o que o nosso grupo também puder contribuir aqui com você, conte com a gente. Legal, foi um prazer participar dessa primeira vez aqui, né? A gente procurou ser bem didático, né? Porque o assunto, às vezes, ele parece ser tão distante, né? Valuation, equity, planejamento tributário, societário, acordo de cotistas, mas é o que a gente tem falado, né? Isso é acessível para todas as empresas, todos os tamanhos de empresas, não precisa ser tão complicado. Você pode começar pelo básico, e fazendo de acordo com o seu tamanho, com seus objetivos, né, e com o que você quer desses negócios daqui para frente. Então, estou à disposição, tá? Se precisar em outra oportunidade fazer um presencial, enfim, estou aqui. É um prazer participar do Connect e a gente aprende bastante também com todo mundo. Então, até a próxima, pessoal. Uma boa noite. Perfeito, muito obrigada. Tchau, tchau. Beatriz, deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal está entrando no grupo hoje. Hoje vocês continuam vendendo o espaço ou hoje entra de forma gratuita? Como que tá? Renato, perdão, não entendi muito bem. O áudio está falhando um pouquinho. Para entrar no grupo hoje, o quê? Para entrar no grupo hoje, continua sendo pago ou é de forma gratuita? Como está funcionando? O nosso grupo é pago, né? A gente já percebeu que grupos gratuitos, geralmente o engajamento do pessoal não é legal, entra muito curioso. A experiência mesmo não é tão interessante. Então, hoje, o nosso grupo, ele funciona como uma empresa. A gente tem o valor ali de assinatura anual e a gente, com esse valor, também consegue montar estratégias mais inteligentes para geração de negócios. Por exemplo, agora a gente está investindo um valor bem alto em implementação de inteligência artificial aqui no nosso grupo, uma inteligência artificial totalmente personalizada para poder gerar mais negócios no grupo. Logo, logo, vocês vão saber todos os detalhes, mas a gente sempre está investindo mesmo em formas de alavancar o grupo. A gente teve uma experiência há uns 3 anos atrás com o grupo gratuito, não foi legal, porque tanto não tinha nessa verba para investir em experiência, como também o pessoal acabava vindo muita gente desqualificada e não ficava tão interessante assim para os empresários. Aí, hoje, o nosso valor está de 997, Renato. Se você tiver alguém, você já é do grupo? Só para entrar aqui tem que estar lá. Para conseguir o link aqui tem que estar lá dentro. Então, eu estou lá no grupo, sim, estou sempre conversando por lá. Você me manda alguma coisa. Agradeço aí, muito bom, o grupo é muito bom. Que bom que você está gostando. Falei para o Guilherme na live passada, que teve, né, na semana passada, para a gente ver sobre a questão dessa tecnologia que a gente quer da nossa empresa. Aí, você está dando uma olhada, a gente fechando umas parcerias aí, vocês serão muito bem-vindos também. Inclusive, tem mais um membro da minha equipe que está também no Grupo Connect, né, de Goiânia, o Alex Correia. Qualquer coisa aí, pode chamar a gente. Você é a esposa do Guilherme? Eu não. Não. É a Emanuele Sampaio. Eu sou sócia do Guilherme, estou aí na gestão também do Connect. Certinho, obrigado. Tá, boa noite para vocês. Muito obrigada, Renato. Eu espero te ver aí nos nossos próximos encontros presenciais também, tá? Precisando de qualquer coisa, só chamar. Certinho, obrigado. É isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, muito obrigada. Eu vou parar aqui a gravação para a gente depois disponibilizar.